meio dessa batalha, matando um lobisomem que era quase impossível de se matar. E assim, Pym fala com Torres. Vem, vamos ajudar Henrique. Porém, Henrique ainda está focado. E olhando para eles, gritando pelo seu nome, percebe que os dois já estão retornando. E assim, Pym fala com ele. Henrique, vem pra cá, vamos sair daqui. E o brabo, seguindo seus amigos, parte correndo em meio a todo aquele caos. Porém, alguns soldados ainda têm tempo para olhar para trás para avisar os outros que Henrique está fugindo. Porém, ninguém consegue lhe fazer mais nada, pois os lobisomens ainda estão com muita fúria, tentando matar tudo que está na sua frente. E assim, o nosso brabo Henrique consegue fugir daquele campo de batalha com seus dois amigos. E tanto o soldado de aço quanto os lobisomens continuam naquele caos completo, matando uns aos outros. E após isso, Pym fala com Henrique. Ô Henrique, então esse era seu plano? Você já sabia que os lucantropos iriam aparecer? Henrique mente para ela e fala, não, foi pura sorte. E Torres, em sua corrida, fala que entendeu, mas uma coisa está intrigando muito. Ô Henrique, como é que você ficou tão forte assim? E mais, como é que você sabia que o guerreiro-chefe se chamava Roger? Henrique sabe que para alguém que não tem hoje, é muito estranho de saber dessas coisas. E é normal que os seus companheiros tenham dúvidas. Porém, é algo que não dá para explicar agora. E assim, eles partem correndo. Mas então, Henrique para e fala com eles. Ei, tem algo muito mais importante que nós precisamos fazer, tá? Pois nós ainda não acabamos com a nossa missão. Pym e Torres ficam parados, enquanto Henrique olha para aquelas montanhas que foram escaladas muitas vezes por eles. E assim, olhando para o lado daquela muralha, o nosso herói diz para os dois. Ei, nós iremos para aquelas muralhas agora. Temos uma missão para completar lá em cima. Então, lá em cima daquela muralha, botas com salto alto estão vigiando aquele local. E assim nos é mostrado que a feiticeira Letícia continua guardando aquela muralha. Então, a cena muda para Henrique subir naquela muralha. E embaixo da sua luva tem aquele bolso que ele pediu para o soldado costurar. E agora, aquela subida muda, pois antes, Pym seguia na frente e os dois logo atrás. Mas agora, a braba Henrique quem segue à frente, liderando o caminho. E Pym pergunta para Torres. Ô Torres, Henrique era alpinista? E Torres diz que não sabe. Mas sim fala com ele. Que estranho, como é que ele consegue escalar assim tão bem? Enquanto Henrique está chegando lá em cima, Torres fala para Pym que não consegue entender mais nada, pois Henrique do nada ficou muito forte. Henrique, escondido atrás da parede da muralha, sabe que seu sexto sentido não funciona muito bem contra essa feiticeira. Porém, por já vir aqui muitas vezes, ele sabe exatamente onde ele está, pois em todos os hoje, ela sempre esteve parada aqui, no alto dessa muralha. Então, Henrique levanta sua mão e dá sinal para Pym ficar parada. E assim, ele diz baixinho. Vem com cuidado, tem um inimigo aqui. Ó, eu vou subir primeiro, tá? Só depois de um tempo vocês podem vir atrás de mim. E Pym, sem entender, fala. O quê? Henrique nem dá bola, pois sabe muito bem que eles entenderam. E assim, ele parte velozmente atrás da feiticeira Letícia, tentando pegá-la de surpresa por trás. Só que a feiticeira sentia a presença dele. Então, a feiticeira Letícia olha para trás, um cara de muito braba. Só que ao perceber a presença de Henrique naquele local, a espada do nosso herói já estava mortalmente perto da garganta dela. Só que não adiantou muito, né? Pois as videiras daquela mulher são realmente rápidas. E assim, elas enrolam em volta do pulso de Henrique. Então, após isso, aquela feiticeira arremessa Henrique para trás, pois esse desgraçado quase conseguiu matá-la sorrateiramente. Só que Henrique já aprendeu a lidar com essas vinhas. Então, ele corta a primeira e consegue livrar os seus braços daquele aperto mortal. Então, Letícia fala com ele. Ei, como é que você chegou até aqui? Eu tenho certeza que minhas crianças foram atrás de você. E quando ela diz crianças, ela fala dos seus lobisomens. Mas então, Henrique fala com ela. Ah, tá, né? Aqueles lobisomens? Bem, estou bem ocupados, tá? Eles estão brincando de pique-pega com o esquadrão dos cães cinzentos. Ó, você não treinou suas crianças direito. E Henrique fala isso, sorrindo da cara da feiticeira. Então, a mulher fica brava, pois esse insolente ousou rir dela. Então, ela dispara dezenas de vinhas espinhosas para cima de Henrique. Só que o brabo faz o básico. Desvia. Pois nesses 79 hoje, desviar de ataque mortal é uma coisa que ele aprendeu com muita excelência. Então, outro ataque de vinha, que estava vindo direcionado à cabeça do nosso herói, é desviado por sua espada. Henrique sabe que todos esses ramos parecem lanças afiadíssimas, pois estruturalmente parecem até aço. Então, aquelas plantas começam a fazer um movimento muito estranho, se juntando como se fosse uma só. Mas Henrique, o brabo, já aprendeu como cortar esses cipós. Pois se ele cortar no ângulo certo, elas ficam bem fáceis de serem cortadas. E Pym, escondido atrás do muro, tá muito surpresa e fala com Torres. Ué, é isso que eu tô vendo mesmo? Ele tá conseguindo lutar contra uma feiticeira? Então, o bravo Torres, ainda escondido, fala com Pym. Aí, será que nós devemos ajudar ele? Pym responde. Claro que não, né, seu doido? Se a gente for lá, a gente só vai atrapalhar, porque eu não consigo fazer aquilo ali. Mas nesse momento, vários besteiros de Aspen chegam para ajudar a feiticeira Letícia. Mas então, o último deles recebe uma machadada de levinho na sua nuca, quase cortando seu pescoço ao meio. Então, ele morre. Pym fala com Torres, já que os dois não podem lutar contra a feiticeira, ao menos eles têm que pedir que esses inimigos cheguem até Henrique. Então, os besteiros de Aspen, percebendo que tem gente atrás deles, se voltam para essa nova ameaça. Letícia está com muito ódio no seu coração. Pois como assim você ousou cortar as minhas roseiras? Eu vou te matar, seu miserável. Eu vou te dar um fim muito doloroso. E assim, a feiticeira Letícia começa a fazer rosas brotarem das suas vinhas. E assim ela diz, meus ramos, furem esse inimigo. E então, ramos são disparados na direção de Henrique como se fossem flechas. Porém, Henrique está com seu hack dos olhos ativado. E com sua previsão de batalha, por já ter feito isso muitas vezes, ele sabe muito bem o padrão de ataque dessa mulher. Pois Henrique sabe que essa mulher também é uma humana. E ela tem suas falhas. E assim, Henrique pretende fazer aquele básico que Ragnar ensinou para ele. É só cortar um feiticeiro ao meio que ele morre. Então, Henrique só precisa de uma abertura. E assim, focado em seu plano, Henrique pretende criar a sua abertura mortal. E assim nos é mostrado aquele bolso que ele costurou embaixo da sua luva. E assim, Henrique avança para cima daquelas flechas. Porém, o nosso herói não é acertado por nenhuma.
pois ele corta todas elas com muita facilidade e avança para cima daquela feiticeira. E Letícia, muito brava, tendo todas as suas vinhas cortadas, não para de atacar Henrique em momento algum. Porém, ela se vê em apuro, pois esse maldito não para de chegar perto. E assim, pressentindo o perigo iminente, ela começa a se cercar pelas suas vinhas. Porém, o brabo Henrique, começando a ser enredado por aquelas vinhas, aponta seu braço na direção daquela feiticeira. Ele fica pensando que esse meta é muito descuidado, pois ele precisa usar uma adaga. E assim, voltamos para o passado, onde Henrique está conversando com Kreis. E Kreis diz: "Ô chefe, o que você vai fazer com o restante desses materiais? Você vai vender tudo?" Henrique fala: "Claro que não. Eu vou guardar todos eles, pois essas pedras mágicas, elas podem ser úteis algum dia." E assim, voltamos para o presente, onde tudo está cinza, pois isso está acontecendo em altíssima velocidade. E isso é graças ao foco em um único ponto. E assim, nos é mostrado que embaixo da luva de Henrique não tem uma adaga, e sim uma pedra mágica. Então, após isso, Henrique dispara aquela pedra mágica na direção da feiticeira Letícia, que regala os olhos de surpresa ao ver aquela pedra brilhante se aproximando do seu rosto. Mas aquilo é só uma pequena parte daquelas pedras mágicas que Henrique pegou na caverna. Então, após isso, uma luz cegante surge em cima daquela muralha. E aquela luz é tão forte que Pim e Torres tampam seus olhos para não sofrerem com tanta luz. E até os mendigos da favela, que estavam embaixo da muralha, percebem uma luz muito brilhante acaba de surgir em cima da muralha. E essa luz é muito forte mesmo, pois ali está aparecendo mais o dia. E Letícia, que estava olhando direto para aquela luz, nem consegue enxergar mais nada, pois aquela luz praticamente a deixou cega. Mas então, o cortador de grama começa a passar naquele local, cortando todas aquelas vinhas e indo na direção de Letícia. Então, o brabo Henrique, aproveitando essa abertura que ele fez, dá um corte fatal na feiticeira Letícia. E Letícia, nesse milésimo de segundo, percebe que vacilou, pois quando ela colocou a mão na frente de seus olhos, Henrique fez aula de matemática com ela, pois agora são duas metades da feiticeira Letícia. E assim, o brabo Henrique, finalmente, balança aquela roseira e acaba com todas suas pétalas. Viu? Virou até um poema que eu falei, pode anotar, tá? E assim, finalmente, Henrique consegue perceber que ele não precisa escolher apenas um caminho, pois aqueles 3 obstáculos são realmente muito bons. E assim, Henrique, o bravo, consegue passar por todos aqueles obstáculos em um único dia. E isso tudo, a sua arma surpresa, a sua pedra mágica muito brilhante. Então, a feiticeira Letícia, caído sem vida no alto daquela muralha, tem o seu descanso eterno embaixo das suas pétalas. Então, parecendo a cena de um Mauá, nós temos o brabo Henrique, a feiticeira Letícia e muitas pétalas caindo no ar. E ao fundo, a grande lua, acompanhada da sua lua menor. E assim, o brabo Henrique, que sabe que foi por causa desses 3 desafios diferentes que ele conseguiu vencer esse hoje. Ele montou o quebra-cabeça, se esforçou, cresceu e venceu. E assim, o nosso herói é puro sorriso, pois um obstáculo muito grande acabou de ficar para trás. Então, o último besteiro de Aspen em cima daquela muralha tem o seu coração perfurado e só tem tempo de agonizar. E Pim, que estava bem longe daquele local, ainda está com seus olhos doendo e fala: "Ô Torres, o que foi aquilo, hein?" Porém, Torres fala com ela que agora não é hora de começar, pois com certeza muitos soldados de Aspen devem ter visto essa luz e estão vindo para cá. E então, os dois começam a correr e falam com o Henrique: "Bora, vamos sair daqui." Então, aquele soldado de Aspen embaixo na favela começam a procurar por alguma normalidade. E assim, um olha para a direita e o outro olha para a esquerda, tentando encontrar algum intruso naquele local. E assim, nós conseguimos ver vários intrusos naquele local, pois Henrique, Torres e Fim já estão disfarçados e fingindo que são favelados, pois agora eles só precisam focar em uma coisa, no seu objetivo de encontrar a gatinha. Então, Fim fala com eles: essa é a casa que a gatinha falou que estava morando nos últimos dias. Então, os 3 olham para dentro daquela casa e Torres fala: "Ei, o que é isso?" E os 3, vendo muito sangue no chão, uma cadeira quebrada e objetos de tortura, só de olhar para essa cena, já sabe que aconteceu um ataque ali. E assim, Pim fala com Torres que a resposta é muito óbvia. A gatinha foi descoberta e morreu. E Henrique sabe que há inimigos por toda parte. E a gatinha, que eles deveriam encontrar, também já está morta. E assim, ele chega a uma conclusão e fala com os dois: "Ei, certamente essa operação foi uma armadilha de Aspen. E essa mensagem da gatinha, falando que tinha uma informação muito importante para entregar, deve ter sido para chamar nossa atenção para cá e nos matar. Então, com certeza foi Aspen quem mandou essa mensagem pra gente." E Torres, ainda incrédulo, fala que isso não pode ser. Enquanto isso, os soldados de Aspen continuam procurando eles em todos os locais. E eles, fingindo ser mendigos, ficam no seu canto escuro, fugindo da atenção dos soldados, pois naquele local há mais de uma centena de soldados procurando por toda aquela fortaleza. E assim, Pim fala para eles: "Tá, então a gente só precisa sair daqui e sair vivo." E Torres, muito pé no chão, fala que sair daqui vai ser difícil, pois tem muitos guardas procurando por eles. Será que não tem como distrair os guardas, não? E o nosso brabo Henrique fala: "Eu sei um jeito, tá? Vocês querem tentar?" "Fogo, fogo! Tá pegando fogo!" Então, Henrique usou aquela velha tática, colocar fogo para chamar a atenção dos soldados. Enquanto os soldados estão focados naquele fogo, o trio começa a fugir daquela fortaleza em alta velocidade, pois nada melhor do que o incêndio para chamar a atenção dos soldados. E Henrique acha que tá pegando jeito, pois se ele continuar assim, ele, ao invés de virar um cavaleiro, ele vai virar um incendiário. Então, Henrique sabe que precisa treinar ainda mais com a sua espada, para não depender de fogo para completar suas missões. Então, eles tiram aquele disfarce, pois o objetivo de sair daquela fortaleza acabou de acontecer. Então, os 3, correndo por aquele campo e escapando com sucesso daquela fortaleza, vão para a direção de um ponto seguro. E assim nos é mostrado aquela casa que foi incendiada. E as pessoas não sabem o porquê daquele local ter pegado fogo.
fogo. Porém, ali perto, tem duas pessoas conversando, e um fala com o outro. Ei, os intrusos aproveitaram o incêndio e conseguiram fugir. Então, aquela pessoa, sentada na janela, fala que todas as armadilhas que eles prepararam foram vencidas. Então, aquele sujeito, coçando sua perna, fica pensando que a situação é muito difícil de acreditar, pois quem imaginaria que a feiticeira Letícia iria morrer dessa forma? Então, o do cabelo verde fica pensando que o seu plano era perfeito, e o plano dele era esse, matar muitas pessoas fortes na Aurelion antes da guerra, e com isso, ele iria diminuir a moral dos soldados na Aurelion durante a Grande Guerra. Então, o de cabelo verde responde para aquele que veio trazer a notícia. Tá tudo bem, tá? Pois nós ainda temos outras opções. Então, vamos parar por aqui, pois eu tenho muitos outros planos para colocar em ação. Então, parecendo um vilão, nos é apresentado o estrategista genial de Aspen, Abner. E Abner diz que tem que se preparar para o próximo plano, pois vai ser de matar. A humanidade estava sendo atacada pelas piores coisas imagináveis. Monstros, zumbis, demônios. Esse era o fim da humanidade, o apocalipse. Mas nesse momento, ainda tinha um herói de pé, tentando lutar contra um dos inimigos mais poderosos. E mesmo determinado até o fim, o guerreiro caiu. Esse é Aeos, o espadachim mais poderoso do Império. Ele falou que isso já era esperado, o cavaleiro que veio diretamente do inferno, Cavaleiro Negro. Só que nesse momento, o elmo do Cavaleiro Negro se partiu, revelando o rosto dele, o rosto real dele. Ele finalmente pôde ver o mundo com os próprios olhos novamente. E nesse momento, o mandante disso tudo falou que finalmente conseguiu acabar com esse império amaldiçoado. E ele estava se lembrando daquele ditado: quanto mais espera, mais doce a vingança. Ele finalmente completou seu plano, que criou 1000 anos atrás. Será que consegue imaginar o quão feliz ele está agora? E esse é o grande Arquilit, Dorgo. E ele estava falando com Howard Edel Light, o imperador de Helios, e perguntou como ele ousou massacrar todo o seu povo, demônio sujo e maldito. E o Dorgo perguntou se ele já acabou o papo fiado. Por que eles não prosseguem para a coroação? E o Howard perguntou se ele quer uma coroação. O Dorgo falou que ele uniu todo o continente pela primeira vez na história. Ser chamado de Império é um pouco demais. Então o Dorgo se virou para seus súditos, dizendo que todos eles se saíram tão bem, seus reis demoníacos, e é claro, o Cavaleiro da Morte agora tinha de trazer a coroa imperial para ele. Quem estava levando era o próprio Cavaleiro da Morte. Conforme a coroa se aproximava, o Dorgo ficava cada vez mais feliz. E ele falou que o seu leal Cavaleiro da Morte, ele teve o maior papel em toda essa guerra, e perguntou como deveria recompensá-lo por isso tudo. Mas ele falou que isso é uma pergunta muito estúpida. O Cavaleiro da Morte é seu escravo, não tem honra ou recompensa melhor do que servi-lo. Só que nesse momento, o Cavaleiro da Morte jogou a coroa imperial para cima e a partiu em vários pedacinhos com sua lâmina. Nesse momento, o Dorgo se protegeu com sua magia e todos os outros reis demoníacos apareceram para protegê-lo também. O Dorgo perguntou o que o Cavaleiro da Morte tá fazendo e se perguntou como que ele foi machucado por esse cara. Ele tava com a sua defesa mágica e ele falou que nunca deu essa ordem para ele. Mas o Cavaleiro da Morte falou que finalmente está se movendo pela sua própria vontade. O Dorgo perguntou do que ele tá falando. Ele se certificou de apagar completamente a consciência dele. O Cavaleiro falou que pareceu assim, mas a verdade, ele nunca desapareceu. Na verdade, ele estava assistindo tudo o que fazia, aprisionado dentro do seu próprio corpo. O Dorgo falou que de fato ele foi a sua maior obra-prima. Pelas conquistas dele, vai deixar que ele se rebele pelo menos uma vez. Isso, é claro, antes dele voltar ao controle. Só que quando todos os outros reis demoníacos partiram para cima dele, com um simples golpe, todos foram mortos. E o Dorgo se perguntou como todos foram derrotados com um ataque. Então, nesse caso, ele reviveu todos os mortos no campo de batalha, fazendo um enorme exército de zumbis. Mas o Cavaleiro da Morte simplesmente os mandou parar e mandou todos se renderem. Nesse momento, todos os zumbis foram aniquilados. E o Dorgo pensou que isso não pode estar acontecendo. Ele criou um monstro tão poderoso quanto um deus. E ele falou pro Cavaleiro que sabe que ele deve estar furioso. Ele entende. Ele já se sentiu assim também. Mas ele pensou que o Cavaleiro ainda não venceu. Mesmo se esse corpo for destruído, ele só vai para outro receptáculo. Então, ele vai recuperar o controle do Cavaleiro da Morte. Mas o Cavaleiro da Morte passou todos esses anos preso dentro do seu próprio corpo. Disse que tudo que ele pensou durante esse meio tempo foram em formas de matar o Arquilit. Então, ele preparou sua habilidade. E ele falou que criou uma técnica de espada que vai partir até mesmo a alma dele. O Dorgo pensou que isso parece perigoso, mas ele não sabia que uma técnica assim existia. Então, ele não teve tempo de reagir. O Dorgo foi partido ao meio, corpo e alma. Depois que ele recebeu o golpe, ele ficou feliz que estava inteiro. Ele falou que uma técnica assim não existe. Só que
no segundo seguinte, é como se estivesse vomitando a sua alma maligna. Depois de dispersar toda a energia demoníaca que tinha dentro de si, o Arquilite Dorgo explodiu e morreu. Quando seu crânio caiu no campo de batalha, o Cavaleiro da Morte o mandou de volta pro inferno, esmagando o crânio do Dorgo. E o Imperador Howard se perguntou o que estava acontecendo. Então, no momento seguinte, o Cavaleiro caiu de joelho. Ele disse que isso tudo finalmente acabou, mas ele tem uma última coisa a fazer. Ele precisa se desculpar, em que o único jeito de encontrá-los seja na morte. Ele precisa pedir perdão a toda a sua família. Então, ele deu um fim a essa vida miserável. Até que mais tarde o Cavaleiro estava acordando. Aparentemente era a voz da Louise. Ele pensou que vai pelo menos vê-la antes de ir diretamente para o inferno. Mas ele perguntou por que ela parece tão jovem. Ela falou que isso a lisonjeia e perguntou se ele tá tentando ser educado antes que o pai descubra o que ele fez. A Louise falou que tudo bem, ele podia contar com a sua irmã mais velha, mas ela falou que vai chover logo logo, então ele deveria entrar. Ela já saiu correndo de volta para casa, mas o Damien falou que tem certeza que destruiu essa mansão com suas próprias mãos. Ele se perguntou se estava dentro de um sonho, ou será que todo aquele resto foi um sonho? Logo logo ele vai descobrir. Então ele pegou um gravetinho dizendo que isso aqui serve, e ele usou a sua técnica de esgrima na pedra, usando o graveto. E o Damien falou que isso é insanidade. No segundo seguinte, a pedra foi completamente obliterada pelo seu golpe de graveto. E o Damien só faltou ficar maluco. Quando começou a chover, ele percebeu que isso não era um sonho. Ele realmente voltou para o passado. E é explicado que o Damien tem um talento de acabar com a honra da sua própria família. Ele se lembrou do seu pai dizendo que ele ficou completamente maluco, não foi? Causando uma briga no bar depois de ficar bêbado. E o pai perguntou se ele quer manchar ainda mais a honra da família que ele já manchou. Todo mundo o tempo inteiro relembrava o merda que ele era. Ele tinha um talento de pisar no futuro da sua própria família. E a mãe perguntou por que ele pegou aquele dinheiro, todo o dinheiro da terra da família. Mas o Damien tinha outro talento, também perder todas as propriedades da família. E como resultado desse talento, ele foi exilado da sua família. Mas a Louise, sua irmã mais velha, pelo menos entregou um dinheiro pra ele antes de sair. Mesmo que tudo tenha sido arruinado por ele, ela o ajudou. Naquele dia o Damien correu, escapou da sua família. Ele entendeu o que era a culpa e a vergonha pela primeira vez. Mas então, agora, ele voltou pro passado. Antes de morrer, ele disse que tinha de se desculpar com a sua família, não importava o que. Mas ele voltou pro passado. Talvez isso tenha sido um milagre divino. Ele pensou que talvez tenha sido isso porque ele conseguiu usar aquela técnica. A onda de choque é uma técnica que amplifica o impacto de qualquer golpe em várias vezes. Ele obteve essa técnica depois de matar o cavaleiro chamado o Destruidor de Muralhas de Castelo. Até que alguém apareceu chamando pelo jovem mestre Damien. E ele se lembrou de que esse era o servente da família. Eu não lembrava o nome dele. E ele perguntou se era o Victor. E o Victor respondeu que sim. Mas por que ele tá aqui ainda? A Lady Louise pediu que ele voltasse, mas ele ainda não voltou. E ele disse também que o patriarca tá absolutamente furioso com ele. Mas o Damien perguntou o que foi que ele fez dessa vez. O Victor perguntou se ele tá perguntando porque realmente não sabe. Quando voltou pra casa, o pai já chamou ele de desgraçado. E isso era no Viscondado de Haxen. O pai do Damien já tentou acertar ele com uma espada na garganta. E perguntou se ele ficou maluco, causando uma comoção bêbada num bar e depois sendo expulso. Só que a mãe e a irmã do Damien estavam segurando o pai dele. E ele perguntou quanto mais o Damien acabaria com a honra da família. E o Damien pensou que ele voltou nesse momento, não foi? E elas perguntaram se ele tá planejando matar o Damien. Disseram que o pai tá ficando maluco. Mas o Damien pensou que faz muito tempo que ele não recebe essa bronca do seu pai, mãe e irmã. Eles são o Paul Osborne Haxen, a Merilda Haxen e a Louise Haxen. E o Damien pensou que sentiu tanta falta disso. E ele tava até chorando. Os outros três perguntaram se ele tava chorando. Disseram que o pai deve ter pegado muito pesado. E o Paul perguntou que desculpas ele tem dessa vez. Mas o Damien falou que não tem nenhuma. E o Paul falou, sim, nenhuma. O que vai ser dessa vez? Mas ele perguntou, peraí, nenhuma? O Paul perguntou se ele não vai se defender, como faz todas as vezes, daquele jeito patético. O Damien falou que tá ciente disso, só que ouvir isso machuca, viu? Ele falou que manchou a honra do Viscondado de Hax. Isso foi erro dele. Ele reconhece que foi completamente culpa dele. Não tem espaço pra desculpa. E o Paul falou que tudo bem, mas não vai deixar isso passar dessa vez. E o Damien falou que vai trabalhar pra isso. Ele vai consertar os erros que ele cometeu. Se ele não fizer isso, ele pode ser punido propriamente quando voltar. Aqueles três estavam bem suspeitos, não estavam entendendo muito bem o Damien. E o Paul perguntou se ele bateu a cabeça no bar, como é que foi. Então, mais tarde, na cidade mercantil de Landwork, o Damien tava com o Victor na cidade, que tava bem assustado. Ele perguntou se o Damien realmente vai pra lá. Tem rumores de que o sindicato apoia eles. Ele tá preocupado de que algo ruim aconteça com ele. O Damien falou que se ele tá tão assustado, pode voltar pra propriedade. O Victor falou que não pode fazer isso, que o Damien tá indo, como é que ele, que é o subordinado, pode abandoná-lo? Mas o Damien falou pra não se preocupar. Ele só vai sinceramente se desculpar com o dono.
E também ele vai pagar pelo que ele quebrou. O Victor pensou que vai ser bom se isso der certo, mas talvez não dê. E o Damien, indo até lá, pensou que não sabe como voltou pro passado. Talvez Deus tenha dado uma segunda chance pra ele. E dessa vez, ele não quer machucar a sua família. Ele não quer usar aquele maldito talento de acabar com sua própria família. Então, quando ele apareceu diante dos guardas, já não foi muito bem recebido. Já tinham avisado que se ele mostrasse essa cara dele uma segunda vez, não pegariam leve. O Damien pensou que não sabe como se lembra depois de tanto tempo, mas eles são estranhamente familiares. O Damien falou que ele só quer se desculpar com o dono por aquilo que ele fez da última vez. Um deles já deu uma risada muito alta e o outro perguntou se ele quer se desculpar. Ele passa a mensagem pro chefe, tudo bem. Disseram que isso é muito inesperado. Ouviram dizer também que ele é o filho mais velho de uma família toda bosta, não é? Mas ele é até um pouco melhor do que esperavam. Um deles falou que ouviu falar que a irmãzinha dele é uma beleza, né? E o outro perguntou se tem alguma coisa de bom nessa famíliazinha dele. Então o primeiro guarda disse que tudo bem, ele aceita as desculpas do Damien. Só se apresentar a irmã bonitinha dele. Só que de repente o Damien tomou a faca da mão do primeiro cara. Ele falou que isso é tão difícil. Ele achou que poderia só vir, se desculpar e voltar pra casa, mas todo mundo tem que dificultar. Parece que ele os subestimou. Então, com um simples levantar da faca, ele arrancou a mão do primeiro guarda, que não estava entendendo o que aconteceu de início, mas quando finalmente sentiu, caiu no chão de dor. O Damien falou que já que eles querem tanto ver, ele vai mostrar o que o filho mais velho do Viscondado de Haxen é capaz de fazer. Enquanto isso, Victor, que estava no beco apavorado, pensou que ele ia fazer as coisas certo dessa vez, mas é claro que ele estava enganado. E nesse momento, outras pessoas apareceram dizendo que estava tendo uma luta, mas o outro cara falou que não estava querendo ver isso não. E o guarda cabeludo perguntou como ele usa. Ele sequer sabe quem eles são? O Damien falou que não se importa com o que eles são, só vai finalizar os seus trabalhos. Mas o guarda falou que ninguém sai impune quando se mete com eles. A Cobra Negra. Até que o Damien finalmente se lembrou. A Cobra Negra, uma organização criminosa que vem se expandindo, com grande influência em Landwork. E esse foi um dos bares que ele foi expulso por ter reclamado da comida deles que custava muito e era muito ruim. Daí lá dentro mesmo, ele foi espancado por esses mesmos caras. Espancaram ele na frente de uma multidão para que ele pagasse. Agora que o Damien parou pra pensar, ele que deveria estar recebendo um pedido de desculpas, não o contrário. E o guarda perguntou por que diabos ele tá sorrindo. Agora falou que não vai pegar leve só porque ele é um nobre. Então é melhor que esteja preparado. E quando partiu pra cima, o Damien nem sequer se esforçou pra esquivar. Ele só colocou o pé na frente e derrubou o guarda de cara no chão. O Damien falou que, pra ser sincero, deveria matá-lo aqui e agora. Mas ele vai resistir a essa tentação, pelo bem da sua família. Então ele esfaqueou o guarda na perna para que ele não pudesse mais levantar, mas o deixou vivo. Até que outras pessoas apareceram. Pareciam mercenários também, perguntando quem diabos é esse garoto. E o que parecia ser o líder desses guardas perguntou se ele é de outra organização, de onde ele é. O Damien falou que não, ele estava aqui só para se desculpar, só que daí ele percebeu que ele deveria estar recebendo o pedido de desculpa. Mas ele ainda queria falar com o dono desse lugar, então perguntou para esse homem gentilmente se poderia levá-lo até ele. O homem de olhos azuis falou que não faz ideia do que ele tá falando, mas também não precisa dizer nada, é só tirá-lo daqui à força. Então ele mandou os 3 guardas pra cima do Damien e pensou que eles são tão irritantes, então num piscar de olhos ele acertou todos os guardas. Usando sua faca, ele foi mais rápido do que uma flecha e o líder dos guardas ficou completamente chocado com o que ele fez. Os 3 guardas estavam fora de combate e o Damien falou que tá cansado só de fazer isso. Ele realmente tá fora de forma, hein? Ele perguntou se o carinha de olho azul queria continuar e o homem falou que não, ele se desculpou. Ele vai sim dar o pedido de desculpas que ele precisa, mas o Damien correu atrás dele que nem um cachorro de rua. E logo o último foi pego também. Então mais tarde no bar, todos ficaram chocados com a visão que tiveram. Aquele guarda de antes com uma faca no pescoço. E o Damien falou que talvez tenha ido longe demais. Por isso que deveriam ter escutado ele desde o início, quando ele estava sendo simpático. Daí ele só limpou o sangue do seu rosto com um olhar frio. Isso fez todo mundo sair correndo do bar para não morrer também. E o Damien pensou que agora não tinha mais obstáculos no seu caminho. Até que o dono do bar finalmente apareceu. Anderson Holm. E ele perguntou onde estão os seus guardas. O Damien falou que ele deve ser o dono do lugar. Se ele tá se referindo aos guardas que estão lá fora, ele já lidou com ele. E o Anderson se perguntou se esse garoto derrotou os membros da Cobra Negra. E perguntou quem diabos é ele e por que tá atrapalhando os negócios dele. O Damien se apresentou, da família Haxen, do Viscondado. E ele não tá aqui pra fazer bagunça. Na verdade, ele quer receber um pedido de desculpas do próprio Anderson. O Damien falou que esse lugar tinha preços extremamente altos. Ele reclamou disso, recebeu uma surra e depois foi jogado pra fora. E depois disso, ele ficou conhecido na cidade como um bêbado que fica causando problema. E por conta disso, a sua família perdeu inúmeras coisas. O Anderson perguntou se ele tá falando da honra. Ele falou que deve ser velho demais pra entender o que o Damien tá falando. Pelo que ele escutou, o Viscondado de Haxen não tem honra nenhuma. E ele perguntou pro
Damien, esse nobre idiota, se ele realmente acha que vai pedir desculpas pra ele só por isso, e mandou pagar logo pelo que ele fez. O Damien falou que tava pegando leve com ele, pensando que daria seu pedido de desculpas de uma vez, mas parece que ele quer brincar. Então o Damien vai brincar. Então, pulando, usando a cadeira e a mesa de impulso, o Damien no segundo seguinte já estava diante do dono do bar. Ele pensou que esse maldito deveria pagar pelo que ele disse. Só que outra pessoa apareceu, interceptando o ataque dele. E essa pessoa tinha uma energia bem poderosa. E o Anderson falou que o Ted chegou bem na hora. E até o Damien ficou bem surpreso com esse cara. E ele sabe que uma pessoa desse calibre não teria sido contratada para proteger um bar. E perguntou por que um cavaleiro do nível dele estava num bar como esse. E é explicado sobre os cavaleiros. Durante suas vidas, passam pelo caminho das artes marciais. E baseado no seu nível de habilidade, recebem seus devidos ranks. Existe o recruta, o cavaleiro aprendiz e o cavaleiro oficial. Os cavaleiros oficiais conseguem usar livremente sua aura, cortando até mesmo montanhas com seus golpes, passando por qualquer coisa como se fosse papel. Esses tipos de cavaleiros são seres transcendentais. E o Anderson já estava todo animado, dizendo que é isso aí! Esse aprendiz de cavaleiro aqui é bem próximo do chefe da Cobra Negra. E falou que o Damien tá morto. O Damien perguntou se ele é só um aprendiz de cavaleiro. Isso explica a aura que ele sentiu. Mas o Ted se perguntou como que o Damien sentiu a aura dele se ele nem a materializou. Só que o Damien falou que ainda assim não entende por que esse tipo de pessoa trabalharia num bar. Ele tem um palpite, talvez esse cara seja um rejeitado. Ele não tinha poder suficiente para se tornar um cavaleiro oficial, daí ficou putinho, fugiu e agora tá trabalhando pro crime. E o Anderson perguntou quanto vai custar para cuidar desse garoto aí. Só que o Ted realmente ficou puto com o Damien e falou que vai conversar sobre valores mais tarde. Primeiro ele quer arrancar a boca desse nobre. O primeiro golpe dele foi esquivado com muita facilidade pelo Damien. Os próximos também. E enquanto ele se esquivava, pensou que até que esse cara é bem habilidoso para um aprendiz de cavaleiro. Os movimentos são um pouco perdidos, mas os ataques são afiados. Só que ainda assim, ele estava quase no seu limite. Com o corpo atual que o Damien tinha, ele não conseguia chegar muito longe. Durante o seu treinamento, a primeira coisa que ele tem que fazer é aumentar a sua energia. E o Ted estava ficando cada vez mais puto e desafiou ele a se esquivar desse golpe aqui. Ele usou uma técnica secreta. O Damien sabia disso, então se concentrou. Ele pensou que sabe uma técnica apropriada para usar contra essa. Ele se lembrou de um inimigo que estava causando problemas pro Dorgo, o grande Arquilite. Mas essa pessoa não matava somente os demônios, como também os humanos. Na verdade, esse assassino só gostava de se divertir matando as pessoas. E esse é o assassino lendário, o mestre da Lâmina da Morte, o assassino fantasma. E nesse momento, o Cavaleiro da Morte, ou melhor, o Damien, estava enfrentando ele. O assassino fantasma disse que era melhor sair daqui se não quisesse morrer. Mas o Damien não deu um passo. O assassino disse que então ele vai virar somente mais uma vítima que ele tem de matar. Já que o Cavaleiro pediu pela morte, ele vai mostrar sua técnica secreta. Ele consegue ver com seus próprios olhos que grande parte do corpo humano é composto por água. Então, ao chegar nesse nível, ele usou a técnica secreta, a Lâmina da Morte. O assassino fantasma falou que sabendo disso, sabendo essa técnica, pode cortar os corpos dos humanos até mesmo com uma espada de madeira. Então, o Cavaleiro da Morte caiu partido ao meio. Mas ele percebeu que o Cavaleiro estava se regenerando. Sua carne tinha voltado para o lugar de um jeito bizarro. Mesmo sendo partido ao meio, estava de pé novamente. Isso porque ele era um morto-vivo. Então, o que o Cavaleiro da Morte fez a seguir foi olhar atentamente para o assassino fantasma. E no segundo seguinte, matou ele com sua própria técnica. E sem precisar de uma espada, com suas próprias mãos. E o assassino perguntou como ele usou a sua técnica secreta. E nesse exato momento, o Ted estava se perguntando a mesma coisa. Ele havia sido atingido pela própria técnica. E o Damien pensou que sempre foi assim. Os inimigos nunca acreditavam em sua própria morte. Depois que ele se tornou o Cavaleiro da Morte, conseguiu uma ótima habilidade e absorve as habilidades dos inimigos. E nesse momento, o Anderson estava completamente apavorado. No momento seguinte, ele estava suando frio, se desculpando. Ele estava batendo a cabeça no chão, reverenciando o Damien. Ele se desculpou pela desonra que causou à família dele. E nesse momento, um dos guardas estava sem a mão e o outro sem o pé. E o Anderson até trouxe uma consolação monetária pro Damien. O Damien pensou que só queria um pedido de desculpas, mas até que isso foi bem legal. Ele falou que não foi suficiente, mas que vai deixar passar. E ele perguntou o que o Victor tá fazendo. Ele tem que empacotar isso tudo logo. E o Victor obedeceu. Ainda assim, ele mal podia acreditar no que ele viu o Damien fazendo. Ele se perguntou onde que o jovem mestre aprendeu aquelas habilidades com a espada. Então, depois de sair do bar, o Anderson e os guardas desejaram uma boa volta pra ele. E o próprio Victor disse que nunca viu tanto dinheiro na sua vida. Mas o Anderson pensou que vai ter certeza de recuperar todo o seu dinheiro. Ele vai falar com o chefe da Cobra Negra. Mas o Damien voltou e cortou a orelha do Anderson.
Anderson. O Damien falou que quase se esqueceu da punição devida pra ele. Depois de arrancar a orelha do coitado, o Damien falou que ele pode ir conversar com o chefe da Cobra Negra. Mas se encostar um dedinho na sua família, não vai deixar que ele passe de mais um dia. E o Anderson pensou que ele não vai se livrar disso tão facilmente. O Damien pensou que ele sabe, ele tá bem ciente de que isso não é o suficiente pra apagar os seus antigos pecados. Só que nessa nova vida que ele tem, não vai mais desapontar a sua própria família. Então ele falou pro Victor que vão voltar pra casa com ótimas notícias. Enquanto isso, no marquesado de Lion Bloom, um homem tava ao espelho perguntando pro seu irmão se ele conhece esse ditado. A dor sempre acompanha o amor. Mas o irmão dele perguntou por que ele tá falando isso. Vai querer arrumar briga com alguém hoje? Ele falou que não, muito pelo contrário. Ele quer achar um novo amor. Então, na manhã seguinte, no Viscondado dos Haxen, o Damien falou que fazia tempo que não tinha uma ótima noite de sono que nem essa. E o Victor falou que tá com inveja disso. Ele ficou tão preocupado com o que aconteceu ontem que não conseguiu nem sequer fechar os olhos. Ele pensou nos braços que saíram voando, nas pernas que saíram voando. O Damien falou que as coisas foram um pouco diferentes do que ele planejou, mas eles conseguiram uma boa recompensa por isso. Mais importante, os rumores vão se espalhar logo logo. Vão perceber que não é pra se meter com a família do Viscondado de Haxan. A partir de agora vão levar a família deles mais a sério. E talvez até a reputação dele de filho do Visconde que não vale nada melhore um pouco. O Victor não tinha pensado nisso antes, mas até que o Damien é bem ciente de quem ele é, do vagabundo que ele é no caso, né? O Victor falou que sim, de fato, tudo foi muito bem. O que preocupa ele mesmo é a Cobra Negra. Eles não têm só uns membros que são os criminosos de rua assim que eles viram. Eles até mesmo contrataram um aprendiz de cavaleiro. Mas o Damien falou que não importa o quão idiotas eles são, nunca viriam atrás de uma família nobre. E mesmo se vierem, o Damien vai lidar com ele. E o Victor admitiu que até que as técnicas de espada do Damien são bem acima do que ele pensou que seriam. O Victor perguntou onde que ele aprendeu a usar a espada desse jeito. O Damien falou que treina, de tempos em tempos. Até que o Poe apareceu gritando o Damien, perguntando onde é que ele tava ontem o dia inteiro. Ele perguntou se não causou mais problemas, não é? Mas o Damien falou pra não se preocupar. Ele já cuidou do erro que ele cometeu ontem e pediu pro Victor mostrar a recompensa que ele trouxe. Então ele abriu a bolsa que tava cheia de dinheiro. O Poe e a Merilda ficaram até ofuscados de tanto dinheiro. A mulher até desmaiou. O Damien falou que foi se desculpar lá no bar, só que na verdade a matemática tava errada. Então o dono do bar deu isso pra ele como pedido de desculpa. O Poe perguntou se é verdade, pode confiar nele? E a Merilda falou que deve ser, né? De onde ele tiraria tanto dinheiro? E o Damien falou que o Victor pode confirmar pra ele, não é verdade? Ele já deu uma piscadinha e o Victor falou que é verdade. O Damien perguntou se acreditam nele agora? E o Victor pensou que o jovem mestre é um mentiroso compulsivo. Então mais tarde lá estava o Damien, correndo nas montanhas. Ele pensou que mesmo não correndo por tanto tempo, ele já tá sem fôlego. O corpo dele atualmente tá fraco e lento. Ele tem muita coisa pra fazer, mas com um corpo assim não vai dar. Sorte dele é que ele conseguiu essa coisinha aqui. O Anderson que deu isso pra ele. Aparentemente um tônico criado por uma academia de alquimia, que aumenta muito a energia do alvo. Mas o Damien perguntou o que exatamente é essa academia de alquimia. O Anderson falou que isso é um grupo de alquimistas especializado em fazer esse tipo de tônico. E o Damien se lembrou no momento que ele disse. Os tônicos são trocados pelo mesmo valor de pedras preciosas. E isso é ótimo pra ele. Então, quando ele tomou o tônico, se sentiu muito melhor. Ele falou que esse negócio aqui é potente. Se ele quiser ficar mais forte e rápido, ele precisa de mais energia e vitalidade. Ele precisa voltar pro mesmo nível que ele tava no passado. Até porque ele precisa impedir o Dorgo. Daqui uns anos, aquele maldito vai criar o seu exército de mortos-vivos. E vai tentar dominar o mundo mais uma vez. Só que antes disso acontecer, ele vai conseguir a sua força pra matá-lo. Somente assim, ele vai proteger a felicidade da sua família. Dessa vez, ele vai matá-lo antes que tudo isso aconteça. Enquanto isso, nos subúrbios de Landworth, no esconderijo da Cobra Negra, o chefe falou que esse cara é inútil agora. Mesmo que ele tenha sido a melhor contratação deles, isso é uma pena. E esse é o chefe da Cobra Negra, Cedric Walk, que disse pra se livrarem logo do cavaleiro. Os guardas perguntaram se realmente podem fazer isso. O Cedric falou que sim, joga ele em qualquer lugar. Ele já não é mais útil. E eles podem comprar qualquer pessoa se pagarem o suficiente. Mas então, o Ted se levantou, perguntando se é assim que acaba. E o Cedric tá impressionado que ele ainda tinha força pra ficar de pé. O Cedric falou que se ele conseguir voltar ao combate, o contrata novamente. Mas o Ted falou que vai matá-lo aqui e agora. Só que ele foi preso por um tipo de magia negra. Não somente suas pernas, como seus braços. Então, o homem que fez isso perguntou pro chefe da Cobra Negra, e esse é o primeiro alvo do contrato? O Cedric falou que sim, é uma boa pra ver o que ele é capaz de fazer.
Então, esse mago negro invocou demônios feitos de escuridão que cercaram completamente o Ted e o devoraram ali mesmo. Não sobrou nada, somente um pé. E o Cedric falou que isso é até que bem nojento. O mago negro perguntou se é satisfatório pra ele. O Cedric falou que sim, mas da próxima deixa um pouco mais limpo. O mago negro entendeu e perguntou qual o próximo contrato. O Cedric falou que na verdade foi exatamente por isso que o contratou da primeira vez. Uma pessoa machucou a organização dele, um nobre. Então lidar com ele vai ser um pouquinho complicado. Mas tudo que o mago negro tem de fazer é causar o maior dano possível a ele. Então ele já pagou o mago negro adiantado e falou pra deixar com ele. Ele vai resolver isso facilmente. Mas enquanto isso no Viscondado, o Damien ainda tava dando duro no seu treino, levantando muito mais peso do que antes. Ele pensou que o efeito daquele tônico realmente foi ótimo no corpo dele. A vitalidade dele aumentou muito em somente poucos dias. Mas ainda assim é bem esquisito que nada aconteceu em vários dias. Ele tem certeza que a cobra negra vai vir atrás dele. Mas então ele percebeu alguém escondido nas moitas e pensou que deve ser alguém da cobra negra. Quando pegou a pessoa pelo pescoço, percebeu que era o irmão dele, o Abel. E o Abel falou que ele ficou bem mais forte do que da última vez, hein? Quase quebrou o pescoço dele. E o Damien se lembrou de que na vida passada ele realmente perdeu o pescoço. E ele ofereceu a mão pro seu irmão dizendo que não queria ter feito isso. Mas o Abel rejeitou essa ajuda e falou que não veio aqui pra receber um pedido de desculpa. Pelo que ele ouviu, ele voltou àquela taverna pra receber um pedido de desculpa. Mas na verdade ele acabou descobrindo que teve uma luta em que muitas pessoas saíram machucadas. Com certeza o Damien não tá mentindo pra família, certo? O Damien falou que não, é verdade, foi ele que fez aquilo mesmo. O Abel falou que é mentira. Ele mal pode lutar? Por acaso ele contratou alguém? O Damien falou que não tá mentindo, foi ele que fez. O Abel falou que ele pode enganar toda a família, menos ele. Ele falou pro Damien não causar mais nenhum problema pra casa, considerando que eles já limparam muitas bagunças do Damien. Mas então ele fez carinho na cabeça do Abel, pensando que ele sempre teve essa personalidade direto ao ponto dele. O Abel é a pessoa que mais se importa com essa família, mais do que qualquer um. Mas o Damien falou pra não se preocupar. Ele não vai mais causar problema. Até que o Victor apareceu com uma mensagem urgente, dizendo que algo terrível aconteceu. Então, quando o Damien chegou na sala de visitas, lá estava um homem tomando um chazinho, comendo um bolo, só que essa pessoa não era um visitante dos mais agradáveis. E esse homem falou que o Damien chegou na hora certa. Ele estava falando agora aquilo que aconteceu antes e se desculpou por ter aparecido tão de repente. Foi o pai dele que descobriu, então ele não teve outra escolha. O Damien pensou que não se lembra muito bem, mas ele tem o sentimento de que ele já se meteu com esse cara, Elwon Lionbloom. E o Elwon perguntou se ele se lembra o que aconteceu na última festa social, não é? O Elwon estava claramente provocando o Damien e falou que se ele ficou tão ofendido assim, ele se desculpa. O Damien falou que ele fez de propósito, é claro. Já não é suficiente falar pelas costas dele, agora tá se fingindo de bonzinho também? E o Elwon falou que esse cara tá muito bêbado. Ele nunca disse tais coisas. E sussurrando no ouvidinho do Damien, perguntou o que ele vai falar agora pra tentar convencer as pessoas. Ninguém vai acreditar nele. O Damien pensou que naquela época deveria ter somente resistido às provocações dele. Só que na hora, ele devolveu com um soco na cara do Elwon, que já tava esperando por isso. Foi exatamente por isso que o provocou. O Damien pensou que pra um cara que é praticamente um aprendiz de cavaleiro, realmente foi esquisito ter tomado um soco daquele. Tudo que ele queria era acabar com sua reputação. O Elwon falou que isso é uma história muito constrangedora, mas ele falou também que veio admirado a Lady Louise por um longo tempo. Ele quer a permissão do Paul pra se casar com ela. E é claro que todo mundo ficou muito chocado. O Damien pensou que ele tá fazendo isso de novo. Na vida passada dele, ele também ameaçou a família pra tirar vantagem disso. O Elwon falou que isso pode reduzir o incidente que aconteceu. O desrespeito que o Damien causou à família dele pode ser deixado de lado. Mas o Paul falou que não pode deixar que isso aconteça. A Louise já está no relacionamento noiva. O Elwon perguntou então como é que eles vão tomar responsabilidade pelo insulto que ele sofreu. Será que a casa do Visconde Haxen realmente pode segurar a ira de sua família? Eles têm de fazer essa escolha agora. Eles vão ter que pagar o preço por terem insultado ele de um jeito ou de outro. E o Paul pensou que a família Lionbloom é uma das mais influentes casas nobres no Reino da Maçã, mas ele não pode simplesmente dar a sua filha pra esses malditos. Mas a Louise apareceu dizendo que tudo bem, ela aceita a proposta. E o Paul perguntou do que ela tá falando. O Abel falou que tem que ter outro jeito. Mas o Damien novamente sentiu que estava traindo sua própria família. Mas a Louise falou que tá tudo certo, ela pode partir com o Sr. Elwon. O Damien pensou que novamente por conta dele isso aconteceu. E o Elwon pensou que já acabou, ele já conseguiu o que queria. Ele falou que a Lady Louise é tão inteligente, por isso gosta tanto dela. Elwon falou que vai mandar uma pessoa no futuro pra buscá-la de uma maneira bem formal. E podem discutir as especificidades mais tarde. Só que o Damien apareceu na frente dele, não deixando que passasse. O Elwon perguntou se ele tem alguma coisa pra dizer. Agora eles são cunhados, não é? E o Damien pensou que esse bastardo detestável maldito não vai arruinar a vida da sua irmã dessa vez. E o Damien sussurrou
sussurrou uma coisinha e o Elrond falou que o cunhado dele não consegue escutá-lo. Mas o Damien só acertou o maior soco da vida dele na cara do Elrond e cuspiu sangue e foi arremessado pra longe. O Damien pensou que já aguentou muito desse moleque maldito, pelo bem da sua irmã e da sua família. Mas ainda assim, ele não consegue aguentar mais esse merda. E o Damien disse que não, ele não vai ficar com a sua irmã. Então o Damien se lembrou do que aconteceu na vida passada. Fazia muito tempo que ele não via a sua irmã e ela já tinha chegado na casa. Fazia muito tempo que ela não o visitava e ele estava muito empolgado pra vê-la novamente. Mas quando viu a cena, ficou completamente chocado. O Elrond estava puxando seus cabelos e batendo nela, perguntando se é assim que ela age depois de trazê-la de volta pra casa. A famíliazinha dela de insetos. Ainda assim ela ousou dizer que vai deixá-lo. O Elrond falou pra sua querida Louise que vai ter certeza de adestrá-la do jeito certo. Então depois disso começou a surrá-la. O Damien, que não conseguia fazer nada, pensou que foi tudo culpa dele. Por conta dele, ela foi levada e tá sofrendo nas mãos do maldito Elrond Lionbloom. Ele nunca vai perdoá-lo. Por isso que ele deu aquele soco bem dado nesse nobrezinho de merda. Os guardas dos Lionbloom apareceram e viram a cena, perguntando pro Damien como ele ousa atacar o jovem mestre. O Elrond perguntou como ele ousa bater em seu rosto. Realmente, ele quer morrer aqui e agora. O Elrond disse isso sacando sua espada. Mas os guardas disseram que eles podem lidar com essa situação. Só que o Elrond tirou eles do caminho, arremessando o primeiro guarda com um soco, dizendo que ele quer lidar com isso ele mesmo. O Elrond perguntou como que o Damien acha que vai resolver essa situação. E a Louise pensou que o Damien vai morrer. E ela pediu por favor que parasse. Mas o Damien tava tranquilo. Ele falou que ele cuida disso. Ele pensou que não vai deixar mais que sua família se sacrifique por ele. Então o Damien o desafiou para um duelo. Um duelo com espada. O vencedor faz o que quiser e obedece ao perdedor. O Elrond falou que isso não beneficia ele. Disse que a Louise já tinha concordado com a proposta dele. O Damien perguntou se ele tá desviando do assunto porque tá com medo de perder. E o Erwin, que agora mudou o nome dele na tradução, eu acho o Erwin muito melhor, Erwin, né? Erwin muito melhor do que Elrond, então eu vou chamar ele de Erwin agora. O Erwin pensou que esse bastardo tá sendo muito arrogante. Ele conseguiu acertar um soco na sorte e agora tá se achando. Exatamente por isso que não tem por que ele ter medo de um duelo. Então é claro que ele aceitou. Então mais tarde, naquele mesmo dia, já estavam preparados pro duelo. A Merilda perguntou se não era melhor parar os dois, mas o Paul falou que se o seu filho tá tão confiante assim, deve ter um plano. Ainda assim não tem nada que eles possam fazer. E o Abel falou que o seu pai tá errado. Eles não podem esperar por um milagre. O Erwin Lionbloom já tá no nível de um cavaleiro. Não tem nenhuma chance do seu irmão vencer. O Erwin perguntou então se podem começar, mas como é que ele planeja lutar sem uma espada? O Damien falou pra não se preocupar. Ele trouxe uma arma. Isso aqui deve ser o suficiente pra lidar com ele. E o Damien falou isso segurando um garfo. A família dele ficou completamente decepcionada. A Louise só faltou infartar. E o Erwin tava rindo da cara dele, dizendo que o Damien deve ter ficado maluco de tanto medo. Não importa, ele vai pegar leve, não vai matá-lo. Só que o primeiro golpe, o Damien conseguiu se esquivar. Apesar disso, o Erwin usou sua técnica, a espada do rugido de leão, e causou um impacto tão grande que criou fumaça no campo de batalha. Só que todos os golpes que ele fez, os golpes rápidos e inúmeros, foram esquivados pelo Damien. Ele estava completamente intacto. Até os guardas do Erwin ficaram impressionados com isso. E o Erwin se perguntou como que ele fez tudo isso em uma questão de segundos. O Damien se esquivou de todos os golpes da técnica do rugido do leão. O Damien pensou que foi bom ele ter treinado recentemente, mas ele já tinha analisado a técnica dos Lionbloom há muito tempo. Ele lutou contra Michael Lionbloom antes da sua regressão. Teve uma batalha até a morte contra ele. Mas o Damien pensou que o Erwin tá longe de estar no nível do irmão dele. Só que é claro que ele ficou muito bravo, perguntando se o Damien tá dando muita sorte hoje. Mas disso aqui ele não consegue se esquivar. E o Damien percebeu que ele tava usando sua aura. Somente esquivar seria um pouco difícil agora. O Erwin partiu pra cima muito rapidamente, mas o Damien ainda assim se manteve calmo. E ele pensou que a técnica do Santo da Espada seria melhor contra ele. Então, mesmo usando seu garfo, conseguiu parar a espada do Erwin. E com um simples movimento, ele desarmou o Erwin. Essa é a técnica secreta dos 100.000 fluxos. E o Damien estava pronto para acabar com a raça dele. O próximo golpe do seu garfo foi diretamente no pescoço do Erwin. É claro que todo mundo ficou muito chocado, pensando que ele tinha morrido ali. Mas o Damien não o matou propositalmente. Só causou um arranhãozinho no seu pescoço. O Damien pensou que, considerando o que ele fez na vida passada, matá-lo mais de 12 vezes não seria o suficiente. Mas dessa vez, ele vai resistir, pelo bem da sua família. E o Damien perguntou se ele tem alguma reclamação? Vai tentar desafiá-lo de novo? Isso já foi decidido. Então, como prometido, ele vai embora daqui. E nunca mais vai pisar na casa da família dele. Então, mais tarde, no jantar, tava todo mundo comendo em silêncio. O Damien agradeceu pela refeição e falou que ele vai dormir cedo porque tem que treinar amanhã de manhã. Então, quando ele saiu, o pessoal ficou em silêncio
silêncio por mais um tempo. E a Merilda perguntou pro Paul se não vai conversar com ele, não vai perguntar o que aconteceu naquele duelo. Mas o Abel tava em completo choque. Ele mal podia acreditar que o seu irmão, aquele completo, inútil, amaldiçoado, desgraçado, conseguiu fazer aquilo. Ele venceu o Erwin Lion Bloom, praticamente um cavaleiro com um garfo. Ele falou que seu irmão tá completamente diferente, é outra pessoa. A Merilda falou que o Abel tá um pouco chocado também. Mas o Paul falou que isso já é o suficiente. Eles vão só fingir que nada aconteceu. Quando a hora chegar, o próprio Damien vai contar pra eles. Mas na verdade o Paul também tava se segurando. Ele tá morrendo de curiosidade. Por algum motivo, ele acha que tem que fingir que não sabe de nada. É seu filho, mas ele tá muito assustador. Então, na manhã seguinte, o Damien estava se preparando para o seu treino. Ele colocou sacos de areia nas suas pernas, que pesavam 10 quilos cada. Até que a Louise apareceu para falar com ele. Ela disse que bom que ele não saiu pro treino ainda. Ela queria conversar com ele sobre o que aconteceu ontem, e o Damien pensou que deveria se desculpar com ela. Então, ele abaixou a cabeça, disse que agiu muito responsavelmente naquele dia, colocando ela numa posição muito difícil. Ele deveria ter se desculpado mais cedo, e falou que aquilo nunca mais vai acontecer. Mas a Louise falou que não é isso. Na verdade, ela veio pra agradecê-lo. Ela estava muito assustada, apesar de dizer que queria seguir o Erwin, era só para que eles não ficassem numa posição ruim. Só que o Damien protegeu ela. Ela se sentiu um pouco mal, mas ao mesmo tempo muito feliz. Ela só gostaria de agradecer muito. O Damien falou que na verdade ele que deveria agradecer. Ele sempre foi grato a tudo que sua irmã fez por ele. Então, se não tem mais nada pra falar, ele vai partir pro treino. Mas a Louise falou pra levar isso aqui com ele. Foi o pai que deu isso pra ela. Disse que ele deveria usar nos seus treinos. O Damien perguntou se tá realmente recebendo uma espada do pai. A Louise falou que o pai não é muito bom em expressar os sentimentos dele, né? Mas de fato ele ficou bem orgulhoso pelo que seu filho fez. E também não deixou de amá-lo por sequer um segundo. Mas ainda assim ele disse uma coisa. E a Louise, imitando o Paul, falou que mal pôde acreditar que ele usou um garfo num duelo. E o Damien falou que isso é bem assustador. Ele conseguiu ver a cara do pai dele na cara dela. Então ele sacou a espada e percebeu que era bem afiada e bonita. E ele agradeceu ao seu pai por isso. E nesse momento ele tava espirrando, porque alguém tava falando dele. Pra quem não sabe, aqui no Brasil tem a tradição, né? Quando alguém tá falando de você, sua orelha fica quente ou alguma coisa assim. Lá na Coreia ou na Ásia em geral, a pessoa espirra. Quando alguém tá falando de você, você espirra. Por isso que sempre tem essas piadinhas de espirro, pra quem não entendeu. Mas então, à noite, o Viscondado dos Haxen estava sendo invadido por uma sombra feita de magia negra que engoliu os guardas e adentrou na propriedade muito facilmente. O Mago Negro tranquilamente passou pelos corredores porque todo mundo estava dormindo. E ele foi primeiramente no quarto da Louise, dizendo que ela é realmente bonitinha. Ele veio pelo pedido da Cobra Negra, mas acabou recebendo algo muito melhor do que esperava. Mas então, o Damien perguntou o que ele acha que tá fazendo. O Damien falou que sentiu uma presença estranha, então ele veio checar. E parece que realmente é um cara esquisitão que tá ali na sua casa. O Mago Negro pensou que colocou todo mundo pra dormir com a sua magia, mas pensou que esse garoto não foi afetado. Também não sentiu ele se aproximando. Logo ele se virou pra atacar o Damien, que conseguiu se esquivar. O mago perguntou quem exatamente é ele, mas o Damien falou que ele deveria estar perguntando, né? Afinal, essa casa é dele. O mago perguntou se ele é Damien Hexen. Ele disse que sim, e é bom que se apresentem logo porque vão ter uma longa conversa a partir de agora. Até que os guardas do lado de fora escutaram um barulhão que veio de dentro. O mago pensou que a explosão deve ter os acordado, e ele falou que vai ser bem problemático se várias pessoas virem ele. Então, ele não tem outra escolha a não ser escapar. Ele novamente se tornou aquela sombra e escapou pela janela. O Damien se perguntou se perdeu ele? Só que o Mago Negro deixou vestígios para trás da sua fuga. E nesse momento, o pessoal do estábulo estava entrando em completo choque. Disseram que o cavalo mais caro estava morto. E perguntou como é que eles vão dizer isso pro barão. É um absurdo completo, eles estão ferrados. Até que o Damien apareceu dando um susto neles. Ele falou que não precisavam ficar nervosos. Ele só veio confirmar uma coisa. Não está culpando eles pela morte do cavalo, mas ele precisa que eles saiam do estábulo por um momentinho. Então, depois, ele pensou que seguiu os traços daquela magia negra que ficou pra trás da última. Foi aí que ele encontrou esse cavalo morto no estábulo. Ele não tem dúvidas de que essa aura caótica e maldita é magia negra, o que significa que aquele cara é um mago negro. Aparentemente, a família dele não percebeu nada. O Damien pensou que é melhor assim, não vai se preocupar desnecessariamente. E ele percebeu mais traços daquela magia negra seguindo até uma caverna. Dentro daquela caverna, o mago estava muito feliz, dizendo que aquele idiota do chefe da Cobra Negra trouxe tudo o que ele pediu sem nem mesmo completar a missão. Ele disse que somente queria ingredientes para uma maldição, mas ele forneceu com um grande estoque. Ainda assim, ele disse que deve estar ficando velho, pegando trabalhos baratos que nem esse. Ele pensou que não teve outra escolha, porque o pessoal do culto tá perseguindo ele. Ele vai ter que ficar com um perfil baixo por enquanto. Até que o Damien disse que isso é patético. É exatamente por isso que ele não vai viver por muito mais tempo. E o Mago Negro perguntou se é o herdeiro da casa Haxen e perguntou como diabos achou ele aqui. O Damien falou que veio sentindo o cheiro de merda dele. O mago falou que ouviu falar que ele arrumou uma briga
briga com a Cobra Negra. Então parece que ele não é só um nobrezinho que faz merda pela cidade. O Damian falou que só tava com a guarda alta. Ele perguntou se o mago foi contratado pela Cobra Negra. O Mago Negro falou que sim. Sua tarefa é machucar ele e a família dele o máximo possível. Só que o Damian admitiu que isso é patético. De todos os trabalhos que ele podia pegar, ele pegou esse e agora vai morrer. Mas o Mago Negro falou que ele é muito interessante e disse que somente tortura não será o suficiente. O Damian falou que isso vai ser um pouco difícil dele fazer, sabia? O Damian explicou que ele fez um voto pra essa vida. Ele decidiu não matar as pessoas que não precisava matar. Mas tem uma exceção pra magos negros desgraçados que nem ele. O mago perguntou se já descobriu que ele é. Realmente esse moleque não é pouca merda. Mas ainda assim não vai conseguir escapar dele. Só que o Damian se esquivou de toda a magia de forma muito fácil. E ele cortou o Mago Negro ao meio com somente um golpe. Só que é claro que isso não seria o fim dele. Ele se transformou novamente numa sombra. O corpo dele estava se regenerando. O Damian pensou que esse cara é bem habilidoso pra ter pego um trabalho baratinho que nem esse. E o mago falou que esse tipo de ataque não vai funcionar contra ele. O Damian falou que nesse caso, então, vai cortá-lo até que ele vire pó. Então esfaqueou aquela sombra várias e várias vezes, partindo ela. O Mago Negro falou que realmente isso não é nada mal. Isso explica a atitude arrogante dele. Mas ainda assim, no momento que entrou nessa caverna, já era um homem morto. E o mago lançou diversos demônios pra cima do Damian. Os encantamentos do culto. E o Damian pensou que realmente isso pode ser um pouco perigoso. O mago falou que ele vai morrer pelas mãos de Yulan, o comandante. Cada centímetro do corpo dele vai ser desintegrado e devorado pelas sombras. No segundo seguinte, o Damian já estava completamente preso pelas teias de sombras, como se estivesse dentro de um casulo. O Yulan falou que ele é só mais um idiota arrogante. Ele que provocou a própria morte. O Yulan pensou que tecnicamente já cumpriu a sua missão, não é? Agora que ele já se livrou desse obstáculo, ele vai lidar com a irmãzinha dele. Mas o Damian falou que isso aqui é um tipo de maldição da corrosão, não é? Então ele simplesmente desfez aquele casulo como se não fosse nada. O Damian estava intacto. O Yulan perguntou como diabos ele sabe sobre magia negra. O Damian falou que isso não é da conta dele. Ele pensou que o Yulan realmente tá entrando em pânico. Na verdade, até ele tá surpreso. A autoridade dele ainda está ativa. E ele também não sabia. Ele se lembrou do período que o Dorgo ainda estava vivo. A autoridade chama o poder dos deuses. E ele falou pro seu querido Cavaleiro da Morte e deu para ele um corpo forte, imbuído com os melhores feitiços de magia negra. Ainda assim, o Dorgo não estava satisfeito com o desempenho. Ele tem de ser a espada suprema, a encarnação do mal. Então, por isso, vai garanti-lo esse poder. Uma arma absoluta. Foi nesse momento que a autoridade foi diretamente pro corpo do Damian. O Dorgo fez o ritual para que ele se tornasse o mais poderoso. O Damian sentiu muita dor naquele momento, mas ela foi recompensada. Foi nesse momento que ele recebeu a autoridade dos deuses. O Damian pensou que essa é a autoridade da ganância que ele obteve na sua última vida. Ele pensou que isso tinha desaparecido na sua nova vida, mas aparentemente não. Então ele teve de se esquivar de outra magia do Yulan e perguntou como diabos ele sobreviveu. O Damian falou que todo mundo tem uma carta na manga, né? Ainda assim, ele pensou no Yulan. Ele já escutou esse nome antes. Yulan, na verdade, não é o nome dele. Ele é só o comandante dele. É uma organização que se especializa em assassinatos usando magia negra. Não é à toa que esse cara é realmente habilidoso. E o Mago Negro dos Yulan admitiu que realmente essa carta na manga foi ótima. Ele vai ter que usar isso aqui, que ele estava salvando para mais tarde. E infelizmente vai ter de usar agora. E da pulseira que ele estava usando, muita magia negra surgiu. Ele estava praticamente se transformando. O Damian conseguiu sentir muita mana negra vindo daquilo. Aquele bracelete é um artefato que armazena mana. E o Mago Negro, invocando todo o seu poder, falou que não sabe como que o Damian quebrou a sua magia, mas não tem como ele resistir a isso. Agora ele vai queimar nas chamas do inferno. Ele acertou diretamente o Damian, pensando que agora acabou. Não tem como um garotinho desses resistir ao poder das chamas do inferno. Mas o Damian falou que ele acabou de cometer um grande erro. Até porque a autoridade da ganância também repele esse tipo de coisa. O Damian estava praticamente intacto, como se as chamas estivessem em volta dele. O Damian falou que a autoridade da ganância não só bloqueia magia negra, como também a absorve. E o Mago Negro de Yulan perguntou como diabos ele tem uma autoridade. O Damian falou novamente que isso não é da conta dele. É só pensar como se ele tivesse um equipamento melhor. Ainda assim, ele se sente um pouco nojento. Ele tá tendo de usar o poder daquele que ele mais odeia. Mas não é como se ele tivesse outra escolha. Ele tem de usar as técnicas do Cavaleiro da Morte para sobreviver aqui. Então, ele invocou a sua aura sombria. O Mago Negro de Yulan ficou completamente abismado que esse garoto também tinha uma aura. Não só isso, como o Damian usou sua habilidade suprema, a Lâmina da Ruptura, partidora de almas, e cortou o corpo físico e a alma do mago. E é claro que ele não resistiu a isso. Nem mesmo o próprio Arquilite Dorgo resistiu a isso.
Quando esse ataque atingiu as paredes da caverna, ela cedeu completamente. E o Damien falou que se o mago quiser abrir a boca antes de morrer, vai ser menos doloroso pra ele. Ele perguntou onde é o esconderijo da Cobra Negra. Então, na manhã seguinte, no distrito comercial de Landworth, o Victor perguntou por que exatamente estão aqui dessa vez. Por que ele tá voltando pra Landworth? Mas o Damien falou pro seu querido e leal servo que se quiser segui-lo, vai ter que fazer isso calado. O Victor falou que a cara dele tá tão calma, mas o livro que ele tá lendo é tão sinistro, e perguntou por que ele tá lendo isso. O Damien perguntou se isso importa. Ele falou que isso é um livro de magia negra que ele adquiriu recentemente, matando aquele maldito. O Victor falou que até um ignorante que nem ele, que nem consegue ler, sabe o quão perigoso é adquirir um livro de magia negra. Até que de repente ele sentiu um cheirinho esquisito e se perguntou de onde tava vindo. Até que finalmente tinham chegado na cidade. E o Damien, que tava segurando a sacola que fedia pra cacete, pediu pro Victor segurar, por favor. E o Victor perguntou o que exatamente é isso. E o Damien falou que é uma cabeça humana. O Victor falou pra não fazer esse tipo de piadinha. Isso não é engraçado. Mas quando abriu, ele viu a cabeça e entrou em completo choque. Mas o Damien falou pra se acalmar, tá todo mundo olhando. O Victor perguntou quem é essa pessoa. O Damien falou que conta os detalhes mais tarde. Primeiro, ele tem uma coisa a fazer. O Victor tem que entregar essa cabeça pro endereço que ele passar. Desse jeito não vão ter problema mais tarde. E o Victor pensou como é que é? Então, mais tarde no esconderijo da Cobra Negra, o Damien finalmente os encontrou. Ele falou que os malditos gangsters fizeram um esconderijo, entre aspas, no meio da cidade. Ele perguntou se são idiotas ou o quê. Ele se apresentou como Damien Haxan, do Viscondado de Haxan. E os guardas perguntaram se ele é idiota, dizendo o nome dele assim, desse jeito. Mas o outro falou que esse é o cara que o chefe tava falando sobre. O Damien falou que aparentemente já sabem quem ele é. E ele falou que tem negócios pra resolver com o chefe da Cobra Negra. Então pediu pra, por favor, saírem da frente. O guarda perguntou se ele quer passar, beleza, pode passar. E o Damien falou que ele foi surpreendentemente bem compreensível. Mas o outro guarda pegou um sinalizador e atirou pra cima. E os guardas disseram que agora ele tá ferrado. Antes de entrar pra se encontrar com o chefe, por que ele não fica pra comitiva de boas-vindas? E no segundo seguinte, os reforços já tinham chegado. Ele tava completamente cercado. E o Damien falou que eles vão se arrepender dessa decisão. Enquanto isso, o governador de Landwalk, o Sebastian Baker, tava curtindo as mulheres, curtindo a comida cara, dizendo que graças ao chefe Cedric ele pode viver uma ótima vida. E o principal cavaleiro de Landwalk, o Robert, tava enchendo a cara. O Cedric falou que se eles estão curtindo, a honra é dele. Ele falou que se sente honrado de estar na casa do governante, sendo que ele é uma pessoa tão ocupada. Mas o Sebastian falou que queria conversar com o Cedric também sobre os negócios que ele tava falando antes. Ele falou que tá tudo bem que a Cobra Negra pegue aqueles negócios. O Cedric perguntou se ele tá falando sério. O Sebastian falou que é claro que sim. A Cobra Negra tá mudando essa cidade pra muito melhor. O Cedric falou que é uma honra, mas tá preocupado que talvez os outros governantes se oponham a isso. Mas o Sebastian falou que pode facilmente suprimir todos eles com a sua autoridade. E o Robert falou que tá até se sentindo mal que não pode retribuir o Cedric. Mas o Cedric falou que o trabalho dele protegendo a cidade já é o suficiente. Manter a ordem pública em Landwalk não é um trabalho fácil. Não tem por que ficar se autodepreciando desse jeito. Então o Robert falou que vai curtir, ele quer outra bebida. E o Cedric agradeceu muito a eles dois. Ele pensou que logo logo as cabeças deles vão rolar. Em pouco tempo, a Cobra Negra vai tomar toda essa cidade. E todos estarão abaixando sua cabeça pra ele. Até que o subordinado do Cedric aparece com uma mensagem urgente, dizendo que tem um relatório muito importante pra fazer. Quando o Cedric saiu da sala e escutou tudo, ele perguntou como é que é o Damien Haxan. O Cedric se perguntou se aquele maldito mago negro fracassou. Foi uma boa ideia ele ter dito pros seus subordinados se prepararem. O Cedric falou que já entendeu. Agora ele pode partir. Tem mais alguma coisa que ele precisa se preocupar? Logo logo o Damien vai morrer. O Cedric falou que se ele tá mesmo no esconderijo, ele tá cavando a própria cova. Só que nessa hora o Damien usou mais um dos seus tônicos e saiu cortando todo mundo que nem manteiga. Partindo o pessoal ao meio, arrancando cabeça, arrancando membro. Enquanto isso, na cidade, os outros membros da Cobra Negra, os mais poderosos, estavam chegando lá. Estavam prontos pra lidar com essa situação. E quando o Cedric foi pra sacada pra ver o que tava acontecendo, ele e o guarda ficaram completamente chocados. O Damien já tinha matado todos os subordinados da Cobra Negra. Cedric se perguntou como uma coisa dessas aconteceu. Como que aquele garoto fez tudo isso sozinho? Ele perguntou se o guarda tem certeza que esse é o Damien Haxan. O guarda falou que sim. Ele se apresentou. Ele mesmo disse isso. O Cedric pensou que já tinha ouvido rumores de que ele era só um nobre com uma vida miserável. Não sabia que esse garoto era tão forte. Ele se perguntou se o mago negro que ele mandou foi morto pelo garoto. E ele percebeu que isso não vai
vai dar certo. Ele precisa de ajuda. Até que os reforços da Cobra Negra apareceram. E um dos subordinados estava com uma arma mágica. E ele falou que o Damian não consegue bloquear isso aqui, arremessando uma bola de fogo na direção dele. Mas o Damian preparou a sua lâmina. O cara perguntou se ele é idiota, tentando bloquear uma bola de fogo com uma espada. Só que sim, ele conseguiu fazer isso. Não só bloqueou, como usou a técnica secreta da dispersão de fluxo para devolver a bola de fogo, explodindo os 3 que estavam no telhado. O Damian falou que eles deveriam ter tomado um pouco mais de cuidado. Agora ele vai checar que tipo de pessoa é o chefe da Cobra Negra. Só que então, uma outra pessoa bem mais poderosa apareceu, tanto que o Damian teve de se esquivar do soco dele. Era uma aura muito intensa, tanto que os pelos dele arrepiaram. E esse cavaleiro chegou dizendo que estava se perguntando quem foi que causou tanto caos. Mas no fim, ele é só um novatinho. O Damian pensou que com certeza esse cara é um cavaleiro oficial. Nesse momento, ele estava sendo cercado não somente pelo pessoal da Cobra Negra, como também pelos guardas da própria cidade. E o Sebastian perguntou como ele ousa causar essa cena no meio da cidade. Ele, o governador de Landwall, que vai puni-lo por isso. E o Damian perguntou qual crime ele seria punido. O Sebastian perguntou se esse cara de pau ainda pergunta isso, não sabe o que fez? Ele está tentando arruinar a vida de um bom homem de negócios que nem o Cedric. Ousou atacar o negócio dele e machucar diversas pessoas inocentes. E uma das pessoas que estava ali ouvindo perguntou desde quando esse cara é um homem de negócio. E o outro falou pra falar baixo, todo mundo tá ouvindo. O Sebastian falou que esse é um grande crime, que não pode ser perdoado. O Cedric pensou que não importa o quanto o Damian tenha se esforçado, não tem como vencê-lo se ele estiver sendo protegido pelo próprio governador da cidade. O Damian falou que ele é o líder da Cobra Negra, então finalmente o encontrou e falou pra vir até ele, já vai dar um socão na cara dele só pra aquecer. Ele pensou que já sabia que a Cobra Negra tinha uns laços com os governantes da cidade, só que o Sebastian praticamente já se tornou um fiel do culto da Cobra Negra. O Damian falou que é engraçado, um lixo que nem ele sendo chamado de um respeitável homem de negócio. Parece que o governador desse lugar tem um julgamento terrível das pessoas. O Sebastian mandou ele calar essa boca suja dele. Ele precisa pedir desculpas agora para esse generoso e de grande coração homem de negócios. Daí talvez reduza a sentença dele. O Damian falou que não pode se desculpar porque não fez nada de errado. O Sebastian falou que estava pegando leve porque ele é jovem ainda e falou para não culpá-lo pelo que vai vir a seguir. Ele foi forçado a fazer isso e pediu para que o Sir Robert cuidasse do garoto. O Robert se apresentou como o guardião cavaleiro dessa cidade e mandou o Damian largar a espada e se render imediatamente. O Damian falou que não esperava que ele pisasse aqui. Logo, o cavaleiro, o guardião. O Robert falou que o Damian fala uma coisa, mas ele consegue ver um medo nos olhos dele. Ele é corajoso ou só estúpido? O Damian falou que ele deve ser uma pessoa bem confiante, né? E o Robert falou que é claro que é, porque é mais forte. Mas o Damian conseguiu se esquivar do primeiro golpe. Ele pensou que tá dizendo isso, mas só que realmente o Robert é muito forte pra ele. Agora, ele só tem que esperar até que o reforço dele chegue. Só que o próximo soco que ele recebeu do Robert, mesmo bloqueando com os braços, o fez ser arremessado pra longe. A pele dele foi queimada pela aura do Robert. Mesmo ele bloqueando, sofreu muitos danos. E o Robert perguntou se ele estava se distraindo e atacou rapidamente o Damian com a sua alabarda, até que alguém apareceu defendendo o golpe, desarmando o Robert. Isso deixou o Cedric e o Sebastian completamente apavorados. E o Sebastian perguntou quem é ela. Ela tinha de se identificar. E quando a pessoa misteriosa tirou seu capuz, se revelou ser uma mulher de cabelos brancos. E todo mundo ficou muito chocado vendo a aparência dela. Ela era uma cavaleira sagrada. E o Damian perguntou por que demoraram tanto. E o Victor falou que já chegaram! Eles chegaram! O reforço chegou! O Cedric se perguntou por que tinha uma paladina aqui. O Cedric se perguntou se eles estão aqui porque ele fez um acordo com o Mago Negro. E o Victor perguntou se o jovem mestre Damian tá bem. Ele falou que tá tudo certo. Ele quase morreu esperando pelo Victor, mas tá tudo certo. O Damian falou que o Victor cumpriu o trabalho dele, então não tá bravo. O Victor falou que é claro que cumpriu. Ele pode não ser bom em muitas coisas, mas se for confiar nele pra correr, vai dar bom. Então é explicado o que aconteceu algumas horas atrás. Numa igreja, onde estavam todos rezando diante do altar, a freira ficou surpresa com a entrada do Victor. Ele perguntou se essa aqui é a filial da Ordem Divina. A freira disse que sim, e perguntou como pode ajudá-lo. O Victor falou que o seu jovem mestre pediu pra entregar essas duas coisas pra ela, e eram pra agir o mais rápido possível. Ele tem uma evidência de que uma pessoa está conspirando com o Mago Negro. A freira perguntou se pode ver as anotações. Só de tocar naquele caderninho, ela conseguiu sentir a magia negra, além de ver aquele maldito símbolo. Então, quando abriu a sacola e tirou a cabeça de dentro, a freira pensou que finalmente achou esse maldito, um executivo de Yuram, Agito. Foi exatamente por isso que ela tirou sua roupa de freira, se revelando ser uma paladina, e perguntou onde está a pessoa que o entregou esse caderno. Então, nesse momento, ela estava toda timidazinha diante do Damian. Ela falou que a evidência que ele entregou foi tão boa. A partir desse momento, eles vão lidar com essa situação. O Damian falou que é claro, eles não podem intervir nas atividades da Ordem Divina, não é? Ela
ela pode fazer como ela quiser. E a paladina agradeceu imensamente. O Damian pensou que tudo foi de acordo com o seu plano. É explicado sobre a ordem divina. Tudo que eles querem fazer é salvar vidas. São serventes de Deus. Eles ajudam os mais pobres, são benevolentes, misericordiosos, mas lidando com hereges e magos negros, eles matam sem hesitação. São praticamente demônios lidando com esse tipo de gente. Por isso são conhecidos como um grupo de fanáticos por Deus. A força de elite deles é conhecida como os paladinos. E nesse momento tem uma paladina diante dele. Então ela falou para todos os cidadãos daqui escutarem muito bem. A ordem divina recebeu um relatório de que aqui, em Landwork, um indivíduo estava em conluio com um mago negro. O povo da cidade ficou um pouco surpreso, mas no fundo eles sabiam que a cobra negra tinha envolvimento com ele. A paladina falou que eles já identificaram os indivíduos envolvidos nisso, e o governador da cidade vai ser levado pela ordem divina. O Sebastian perguntou qual o significado disso. Landwork é uma cidade que tem autonomia reconhecida pelo reinado. Eles não podem simplesmente fazer o que querem. Mas a paladina falou que o governador vai ser julgado pelo comportamento vil e herético dele contra a vontade de Deus. A ordem divina está sim acima do reinado. Mais importante do que isso, ele e o cavaleiro guardião são os principais suspeitos. O Sebastian perguntou do que ela tá falando. Ele nunca contrataria um mago negro. Mas a paladina falou que ele, o Cedric, foi o principal homem a reforçar a atitude dos magos negros e contratá-los para essa cidade. Ela não tem nem mais suspeitas em cima dele. Ela sabe que foi ele. E o Sebastian perguntou pro Cedric se o que ela tá dizendo é verdade. O Cedric falou que é claro que não. Ela deve estar louca. Ele nunca faria uma coisa dessa aí. A paladina falou que então vai ter de mostrar a evidência, já que ele está negando. Ela falou que esse caderninho é de Cedric Walk, uma lista de itens procurados por um mago negro em troca de um serviço. Tá tudo escrito por ele mesmo. Eles podem confirmar que foi ele que escreveu tudo isso. E o Cedric pensou que aquele maldito mago negro, por que ele escreveria uma merda dessas? O Cedric falou que na verdade é um grande mal entendido. Ele nunca estaria envolvido com o mago negro. A paladina falou que isso é algo que vai ser revelado de fato na investigação. E falou pra levarem logo esse maldito. Então todo mundo foi levado. O Cedric, o Sebastian, o Robert... E o Damian tava somente encarando eles com um sorrisão no rosto. O Sebastian mal pode acreditar que aquele maldito garoto planejou tudo desde o início. E pensar que ele, o governador, seria arrastado assim, capturado por esses fanáticos. E o Cedric perguntou se o Robert vai realmente se render desse jeito? Essa ordem divina está cometendo um crime na cidade dele e ele não vai fazer nada. E o Robert, vendo a sua alabarda, se soltou dos guardas da ordem divina. E falou que é verdade. Já que ele foi arrastado por isso, pelo menos vai levar uma pessoa com ele. Então, ele partiu pra cima da paladina. O Cedric já estava feliz da vida, mas o Damian pensou que isso foi um grande erro que ele cometeu. A paladina se esquivou do golpe dele como se não fosse nada e com somente um soco no peito do Robert, partiu completamente a armadura dele em pedacinhos e atravessou o seu peito. A paladina falou que aqueles que ousam interferir no trabalho de Deus não merecem nada além da morte. Ele acabou de ser julgado pelo poder de Deus. E o Cedric já tinha se entregado para Deus, literalmente. Ele desistiu. O Sebastian falou que são todos insolentes. E o Victor, olhando para esse patético do Cedric, perguntou se ele é realmente o chefe da Cobra Negra. O Damian, com um sorrisão, falou que sim. É ele mesmo. O Victor falou que ele não parece tão durão agora, né? E o Cedric pensou que ele foi derrotado por um patético que nem ele. O Damian falou que graças ao Victor e à Ordem Divina, tudo foi resolvido. E ele pensou que essa paladina é bem mais poderosa do que ele pensava que seria. Julgando pela forma e poder divino dela, ela com certeza deve ser uma discípula da Chama de Azur. E é explicado sobre a Brigada da Chama de Azur. É uma das 5 grandes ordens dos Sãos, considerada a ordem santa mais poderosa. Eles são famosos por ser a ordem que mais derrotou e matou o herege. Então, nesse momento, a paladina se aproximou novamente do Damian, agradecendo imensamente pela contribuição dele. O Damian falou que só fez o necessário. A paladina falou que dessa vez, por conta da contribuição dele, vai deixar passar os incontáveis pecados que ele cometeu. O Damian falou que reconhece, mas a paladina perguntou se ele não chamou a ordem divina para cobrir o fato de que ele atacou a Cobra Negra. E o Damian pensou que ela viu através das suas intenções muito facilmente. E ele abaixou a cabeça, se desculpando se acabou ofendendo ela de algum jeito. Aquele mago negro não somente ameaçou essa cidade, como também a sua própria família. Por isso que ele retalhou desse jeito. A paladina falou que diante dessas circunstâncias, ela vai deixar passar. O Damian pensou que felizmente essa paladina é bem mais flexível do que as outras. E ela falou que a recompensa pela cabeça daquele mago negro que ele matou, logo será depositada
ofertada pra ele. O Damien perguntou se tinha uma recompensa pela cabeça dele, então, como esperado. E ela falou que a recompensa são 1000 moedas de ouro. O Victor quase soluçou de susto escutando esse valor. Mas o Damien pensou que queria outra coisa da ordem divina. Ele perguntou se ao invés dessa recompensa, não pode pedir outra coisa? E o Victor perguntou, como assim? Ele não quer dinheiro? Como é que ele pode recusar 1000 moedas de ouro? A paladina perguntou se tem uma coisa tão valiosa que ele queira assim. O Damien falou que, na verdade, quer receber um dos métodos de cultivação que a ordem divina possui. A paladina disse que ele é poderoso o suficiente para derrotar todo mundo da Cobra Negra. Ainda assim, ele precisa de um método de cultivação de mana? E o Damien assentiu com a cabeça. Ele pensou que depois de lutar com aquele maldito mago negro, ele percebeu que não está forte o suficiente. Ele só ganhou porque teve a sorte de ter autoridade no seu corpo. Mas no futuro, ele vai ter de derrotar inimigos bem mais poderosos. Ele vai ter de ascender a um outro nível. Para isso, ele precisa de um método de cultivação de mana, assim como na sua vida passada, assim como aprendeu nos seus dias de mercenário. E o Damien falou pra paladina que não tá pedindo por qualquer outro método básico não. Ele quer um de alto nível. E a paladina perguntou se ele chegou nesse nível só com um método básico. Ela pensou que já pode sentir uma grande aura vindo do corpo dele. Ela percebeu que o talento desse garoto é assustador. E a paladina percebeu que ele também consegue matar hereges sem misericórdia. Ela falou que ao invés dele receber somente um método de cultivação, tem um jeito muito melhor. Ela perguntou se por acaso ele estaria interessado em entrar na ordem. Ela está oferecendo um cargo de cavaleiro divino pra ele, um paladino. Mas o Damien falou que não, ele não tá interessado. E é claro que a paladina até caiu no chão de tristeza. Ela perguntou o porquê disso. Um paladino é reconhecido, recebe a graça de Deus. É a posição mais gloriosa que ele poderia merecer. Essa posição é extremamente difícil de obter e ele tá recusando. O Damien pensou que tá se sentindo um pouco mal, só que ele é uma pessoa que não tem nem um pouquinho de fé. Além de que ele não quer virar um cachorro da igreja. Ele não pode simplesmente falar isso tudo em voz alta, então vai só recusar. Mas o Damien, na verdade, deu a desculpa de que ele não merece o amor de Deus ainda. Ele vai seguir os passos de Deus pra tentar se redimir. E o Victor pensou que esse desgraçado tá mentindo de novo. E a paladina falou que essas palavras foram tão lindas. É como se seus ouvidos tivessem se aberto para as palavras lindas dele. E a paladina disse que, como ele pediu, ela vai providenciar um método de cultivação de mana pra ele. No entanto, se ele mudar de ideia, a ordem estará aberta pra ele. E o Damien agradeceu muito por isso. Ele pensou que isso nunca vai acontecer, mas agradeceu. E a paladina se desculpou, ela nem se apresentou. Ela se chama Agnes, e ela é uma discípula da Chama Azuri. E o Damien pensou que ele estava certo. E o Damien falou pra Lady Agnes que é uma honra conhecê-la. Mas ele perguntou se pode terminar os seus negócios. A Agnes falou que sim, mas perguntou que negócios exatamente. Então, o Damien se aproximou do Cedric e deu um chutão na barriga dele, fazendo o coitado vomitar o que já não tinha comido. O Damien falou que é tão bom chutá-lo, a barriga dele é cheia de gordura, é tão macia. Depois chutou a cara dele. Então o Damien ficou quebrando ele de porrada por mais um tempo, e a paladina e o Victor só ficaram observando sem fazer nada. E o Damien falou que depois da surra tá se sentindo tão melhor. E o Victor perguntou pro jovem mestre se tudo acabou agora, não foi? O Damien falou que provavelmente sim. Mas enquanto isso, na residência dos Lion Bloom, lá estava o Marquês de Lion Bloom, Roland Lion Bloom, e ele estava procurando pelo seu filho Erwin. Estava debaixo das cobertas, se tremendo todo, e perguntou se é o seu pai. O Roland perguntou qual o significado disso tudo. O Erwin falou que aquele maldito tentou matá-lo. Ele colocou uma faca no pescoço dele. Não, foi um garfo na verdade, mas ele ficou com medo. O Roland se perguntou se o seu filho está tão aterrorizado assim. Ele perguntou pro guarda o que diabos aconteceu. Quem foi o desgraçado que fez isso com o filho dele? E o guarda disse que foi o Damien Haxen, do Viscondado. E o Roland ficou tão puto que saiu derrubando tudo que tava naquele quarto. Ele perguntou se um mero Haxen ousou mexer com o seu filho. Deve ter usado algum truque covarde. Ele falou pra mandar homens para o Viscondado de Haxen agora. Ele quer aquele garoto morto. Só que mais tarde, quem tava lá na propriedade dos Haxen era a Agnes, a paladina da Ordem Divina. O Paul e a Merilda receberam eles, mas ficaram bem nervosos com essa presença, porque eram pessoas bem importantes. O Paul pensou que o seu filho fez tanta merda que até a Ordem Divina tá aqui. O Paul falou que ouviu dizer do seu filho que eles vão ficar aqui no território por um tempo. A Agnes falou que sim, foi uma decisão que eles tomaram pra investigar os hereges. Mas o Paul falou que a casa é um pouco pequena, tem os quartos que ele pode oferecer, mas a Agnes ofereceu muito ouro, dizendo que isso é uma pequena demonstração de gratidão e sinceridade. E o Paul falou que a casa é deles, pode ficar! O cara é convencido pelo dinheiro muito fácil, né? E a Agnes agradeceu muito pela contribuição do Damien com a investigação da Ordem Divina. O Damien pensou que deixou ela ficar, mas não
não esperava que ela pedisse por isso no momento que ela pediu. A Agnes falou que está aqui pela investigação, mas ela pode perguntar outra coisa? Então ela já ficou toda bonitinha com um sorrisinho no rosto. E os pais se viraram pro Damien já com um joinha. E a Merilda ficou toda ui ui ui, meu filho é um garanhão. E o Damien pensou que não é bem assim. A Agnes disse que tá aqui também para entregar o método de cultivação de mana que ele pediu. Ela especialmente os selecionou. O Damien perguntou por que exatamente entregou 2 volumes para ele. A Agnes falou que um dos volumes é uma técnica de espada. Se ela desse somente um método de treinamento para ele não conseguiria fazer tudo. Não conseguiria aproveitar toda a extensão do poder. O Damien pensou que não precisa de técnicas de espada, já tem o suficiente. Só que quanto mais melhor, né? Não machuca. Então ele conseguiu a arte de cultivação, de acumulação de poder, que é um tipo de técnica que ele nunca tinha visto na sua vida passada. Então ele vai treinar esse método de cultivo e essa técnica de espada. E a Agnes, um pouquinho vermelha, falou que foi difícil trazer essas duas coisas. Foi muito, muito difícil, especialmente porque ela não é da posição mais poderosa, assim, da ordem. O Damien falou que sim, ela deve ter passado por muita coisa. A Agnes falou que sim, de fato, ela precisou da autoridade do seu mestre para fazer isso. E ela falou que o Damien é extremamente essencial para a ordem divina. Então ela perguntou novamente se ele não pode considerar se tornar um paladino. E o Damien se desculpou, mas não. A Agnes falou que entende. Se ela pedisse mais uma vez, seria indelicado, não é? Mas se ele mudar de ideia, ela está aberta. O Damien pensou que, como esperado, esse pessoal tem uma obsessão. E mais tarde, a ordem divina estava dentro daquela caverna e o mago negro estava fazendo suas pesquisas. E um dos investigadores perguntou se isso não é suspeito, porque o Agito era um mago negro muito procurado, que escapou várias vezes. De acordo com as investigações, o Agito é da escola amaldiçoada. Então, fraco ele não era. Era um mago negro muito poderoso. Ainda assim, um mago de alto nível que nem ele foi derrotado por um nobre que vive numa área rural? Isso não faz o menor sentido. O outro disse que também tem um pensamento similar. Mas a Agnes não disse nada sobre ele. O outro falou que deveriam fazer uma sugestão, não é? Isso tá bem estranho. E o outro investigador falou que deveriam terminar essa investigação primeiro. Mas então a própria Agnes apareceu, dizendo que dá pra confiar no Damien. Ela entende as suspeitas de cada um deles, mas ele não tá mentindo. Mas eles falaram que realmente não sabem como que esse garoto matou o Agito. A Agnes perguntou se eles não sabem ainda como. O Damien falou que simplesmente se esquivou do ataque dele e acertou o pescoço. Só isso. Um dos investigadores perguntou se foi simples assim. Ele tá dizendo a verdade? A Agnes falou que de um jeito ou de outro, se ele tá mentindo ou não, o Agito tá morto. Ela também duvidou das habilidades dele. Então, antes de chegar pra resolver a situação da Cobra Negra, ela ficou observando ele por um tempo. Sozinho, ele matou dezenas de guardas da Cobra Negra, sem receber um arranhão. Só que o mais surpreendente foram as técnicas que ele usou. Uma delas possibilitou que ele devolvesse uma bola de fogo. E é claro que isso deixou os dois investigadores muito chocados, perguntando se isso é possível. A Agnes falou que sim, isso é possível. Ela ouviu falar que um mestre da espada conseguiria fazer isso. O investigador falou que se isso for verdade, ele é muito poderoso, o Damien. A Agnes falou que não tá dizendo que ele é um mestre da espada, mas é claramente um indivíduo extremamente habilidoso. A principal razão pelo qual ela veio para esse lugar foi para investigar Yuran, mas atualmente ela também quer levar o Damien para o seu mestre, e possível fazer dele uma boa assistência para a ordem divina. Então por agora eles têm de deixar essa suspeita de lado e focar na investigação. Então eles obedeceram. Só que enquanto isso, uma comissão de Lion Bloom estava se aproximando do território dos Haxan, e o primeiro cavaleiro, o Alphys, falou que finalmente chegaram. E o segundo, o Lavender, perguntou que cheiro é esse? Tá muito forte. O Alphys falou que ele não deve estar acostumado com o interior, não é? Esse cheiro é de bosta de vaca do pasto. Mas então, o comandante mandou eles ficarem quietos. Esse é o cavaleiro oficial Gerrig. O Gerrig perguntou se esse é o viscondado de Haxan. Ele não consegue entender por que o Marquês mandou eles para esse lugar abandonado aqui. O Alphys falou que a missão é prender o Damien Haxan e levar ele de volta pro território. O Gerrig falou que levar esse lixo de volta é uma tarefa muito fácil. E nesse momento, simplesmente tinha um velhinho passando por eles, de bengala, foi andando lentamente, até que o Gerrig chamou por ele. Ele perguntou se por acaso mora no viscondado de Haxan. O senhorzinho falou que sim, mas qual é o assunto? Então, o Gerrig simplesmente matou ele, arrancando sua cabeça. E ele perguntou como ousa um plebeu que nem ele ver um cavaleiro de Lion Bloom e não abaixar a sua cabeça. E o Gerrig falou pro Lavender e pro Alphys que ele teve uma ótima ideia. Assim que chegarem no viscondado, podem não só matar o Damien, como todos os outros. E quando entraram no território, o primeiro que os viu foi o Victor. E mais tarde, próximos ainda daquela caverna,
taverna, a Ordem Divina estava terminando sua investigação. Um deles falou que infelizmente não conseguiram adquirir muitas informações. Mas a Agnes falou que tá tudo bem, todo mundo trabalhou duro aqui. Só que então, todos eles sentiram uma energia surpreendente e estava vindo do Damien, cultivando a sua mana com um novo método que adquiriu. Os investigadores falaram que isso é até que um pouco incrível, e a Agnes ficou boquiaberta. Ela pensou que a técnica da convergência de energia que ela deu pro Lord Damien já tá quase no seu estágio final, em tão pouco tempo. É um método de cultivo de mana que absorve toda a mana dos arredores. Mas a Agnes se perguntou se ele dominou isso em tão pouco tempo. Então, quando ele terminou e respirou fundo, se deparou com a plateia que tava admirando o trabalho dele. O Damien perguntou se a investigação já tá completa, e a Agnes falou que sim. E ela falou que parece que ele teve uma grande evolução, né? O Damien falou que sim, uma pequena evolução. O Damien pensou que quando a Agnes disse que era difícil de conseguir isso aqui, ela não tava mentindo. Até mesmo pra ele. Foi um alto espadachim na vida passada. Teve um pouco de dificuldades pra masterizar isso daqui. Mas ainda assim, é um método de cultivação muito útil. A técnica da convergência de força é uma técnica de cultivação de energia criada para compensar a fraqueza do estilo da espada Parioque. Consome muita mana. Graças a isso, a velocidade de acumulação de mana dessa técnica é muito maior do que das outras. E pode também temporariamente armazenar mana externa. E a Agnes, nesse momento, estava toda admirada com ele. E o Damien falou que já estava na hora do jantar, né? Então é bom que eles já voltem pra casa. Só que de repente ele sentiu uma grande intenção assassina. Ele falou que aqueles vermes finalmente chegaram. Ele falou pra Agnes que algo urgente aconteceu. Ele tem que ir. E falou que ela pode levar o tempo que precisar pra voltar. Então ele foi correndo em altíssima velocidade. A Agnes ficou ainda mais impressionada. E o investigador falou que esse cara é rápido mesmo, hein? A Agnes pensou que ele se move tão rápido com tão pouca mana. Isso significa que o controle de mana dele tem muita precisão. Ela se perguntou qual o limite desse homem. E nesse momento os cavaleiros estavam espancando o Victor. Perguntaram por que um pedaço de lixo que nem ele não fala logo onde tá o mestre dele. Chutando o Victor, o cavaleiro disse que estão subestimando os Lion Bloom. E o Victor falou que ele só tá protegendo o seu jovem mestre. Até que o Paul apareceu, dizendo pra parar com essa merda. Os cavaleiros disseram que ele deve ser o Visconde de Haxan. E o Paul perguntou se o Victor tá bem e perguntou qual o significado dessa merda. Homens que se dizem cavaleiros estão batendo numa pessoa comum que nem o Victor. Mas o Jereg falou que considerando que o Visconde de Haxan fez pra casa do Marquês Lion Bloom, isso não é nada. E o Jereg falou que o Marquês Lion Bloom quer o Damien Haxan. Então mandou que obedientemente entregasse o seu filho. O Paul pensou que é claro que os Lion Bloom iriam retalhar o que ele fez, fazendo uma coisa tão bárbara quanto essa. E o Jereg pensou que é claro que ele tá mentindo. Assim que ele pegar o Damien, ele vai colocar fogo nesse lugar. Mas o Paul falou que é claro que não vai entregar o seu filho. O Jereg perguntou se ele tem certeza que não vai se arrepender disso. Então não tem outra escolha. Ele mandou seus cavaleiros destruírem tudo que virem pela frente. Até que alguém perguntou se os insetinhos ficaram malucos de vez. E era o Damien, exalando uma intenção assassina tão poderosa que até o Jereg ficou com medo. Os cavaleiros ao lado dele não conseguiram se mexer de tanta pressão. O Damien perguntou como é que tá o Victor. E ele estava completamente surrado. O Damien perguntou se já não foram sortudos o suficiente. Se o Victor não tivesse esse corpo que ele tem, teria morrido pelos ataques dos cavaleiros. Se o Victor estivesse morto, eles já estariam também. O Jereg falou que ele deve ser o Damien. Ouvi dizer que foi ele que desafiou o jovem mestre da casa do Marquês Lion Bloom. No final, ele é só mais um maluco. Disse que ele deve estar se sentindo todo poderoso e arrogante desse jeito, só porque derrotou o Erwin. Então o Jereg mandou seus cavaleiros pra cima dele. Mas o Damien pensou que não tá nem aí mais. Essa foi a hora perfeita pra testar a sua nova técnica. E quando agarrou o braço do primeiro cavaleiro, torceu ele, como se não fosse nada, sem nem fazer força direita. O Damien pensou que é a oportunidade perfeita para testar a sua técnica de mana. Com toda a mana que ele acumulou agora há pouco, ele pode fazer isso aqui. E com um simples soco, ele passou pela armadura do cavaleiro, arremessando pra longe. E o outro não teve nem reação antes de tomar um chute na boca, perdendo um dente. O Damien pensou que finalmente vai usar o seu coração como núcleo de mana. E o Jereg, percebendo que os seus cavaleiros tinham sido derrotados, ficou até um pouco chocado. E o Victor, que estava inconsciente, perguntou se foi seu jovem mestre. E o Damien perguntou se o Victor tá bem. Fraco, ele lentamente levantou seu braço e deu um joinha. Ele tá bem. O Damien pensou que esse garoto realmente é interessante. E o Jereg, descendo do seu cavalo finalmente, perguntou se o jovem mestre Erwin caiu num truquezinho barato que nem esse. Mas quanto mais ele pensa nisso, não consegue entender como é que um nobrezinho rural que nem ele, um caipira, tem habilidades desse jeito. O Damien falou que isso não é da conta. O Jereg falou que agora ele entendeu. Ele não é o Damien Haxan. Daí todo mundo perguntou como é que é. O Paul, até o Victor, que tava todo ferrado, ficou chocado. E o Damien perguntou do que ele tá falando. O Jereg falou pra parar de se fingir de idiota. Ele achou mesmo que ninguém perceberia que isso era uma armadilha o tempo inteiro. Ele não é o verdadeiro Damien Haxan. Ele é claramente uma pessoa que foi paga só
somente pra manchar a reputação dos Lion Bloom. E ele perguntou como ousa um vilão insignificante que nem ele ter como alvo um marquesado de Lion Bloom. O Damian falou que esse cara é tão insuportável. Ele é tão idiota quanto ele parece. Enquanto os cavaleiros ainda estavam no chão, sem conseguir se levantar. E o Victor pensou que o jovem mestre deve ganhar. Mas é claro que o Paul estava preocupado. O Jerrig se preparou para sacar a sua espada, enquanto pensava que o Damian é bem habilidoso. Mas a sorte dele acaba aqui. Ele sabe que no momento que o Damian entrar no alcance dele, num piscar de olhos vai cortá-lo. Então, na hora que sacou sua espada, estava pronto para cortar o pescoço do Damian, mas é claro que ele bloqueou esse golpe. Ele perguntou se todos os cavaleiros de Lion Bloom são tão previsíveis assim? E o Jerrig pensou que isso tá errado, tem alguma coisa de errado. Esse moleque bloqueou a espada dele. O Jerrig falou que novamente ele teve sorte, mas não vai conseguir bloquear o rugido do leão. Mas o Damian sim conseguiu bloquear, dizendo que estava lento demais. Então, no segundo seguinte, era o turno dele. Com o seu ataque, ele cortou não somente o rosto, como também outras partes do corpo do Jerrig ao mesmo tempo. E mal conseguiu ver o ataque do Damian. Logo depois, tomou um chute tão forte na cara que saiu rolando com a armadura pesada que ele tinha. E o Damian falou que esse chute foi pelo Victor. E o Jerrig ficou tão bravo que partiu pra cima sem nem tática mais. Ele só foi usando todos os poderes que ele tinha sem nem pensar. Ele usou a técnica secreta, a espada majestosa do leão. O Damian falou que essa técnica é muito chamativa, né? Mas é completamente inútil. Ele bateu a ponta da sua lâmina contra a ponta da lâmina do Jerrig, desintegrando completamente a lâmina do coitadinho, que teve seu ombro atravessado e o braço direito arrancado. O coitado só pôde gritar e caiu no chão fora de combate. O Jerrig estava tentando regenerar o seu braço com sua aura para fazer parar de sangrar, mas logo ele foi rendido pela espada do Damian. O Jerrig falou que não sabe quem ele é, mas admite a sua derrota e pediu por favor para que poupasse sua vida. E o Damian já falou que ele é Damian Haxan, herdeiro do território de Haxan. E ele falou que se o Jerrig no final iria implorar pela vida, deveria ter feito isso mais cedo. Perguntou se não acha que é tarde demais. Ele foi violento com a sua família e também é feio pra cacete. O Damian perguntou se acha mesmo que vai poupar a vida dele. E parece que o Jerrig tá um pouco confuso pelo que ele tá se desculpando, ou também pra quem ele tá se desculpando. Então, no momento seguinte, quem se preparou pra dar uma sova nele foram o Victor e o Paul. Depois da surra, os três estavam paradinhos, quietinhos, sem falar mais nada. E o Victor perguntou se isso já é suficiente, estão satisfeitos? Ou batem neles mais um pouquinho? O Damian falou que tá bom, mas um pouquinho eles morrem. E perguntou que tal cortar mais um membro ou dois? O Victor falou que parece ótimo, mas o Paul falou que já é suficiente. E o Jerrig falou pro Sr. Haxan que ele estava errado. Ele se desculpou por desrespeitar ele e o território dele. O Paul perguntou se ele acha que uma simples desculpa é o suficiente. Se o seu filho não tivesse força o suficiente, o seu território teria sido destruído. E ele teria sido torturado pelo Marquês Lion Bloom. E o Jerrig bateu sua cabeça no chão pedindo por perdão, pedindo por misericórdia. Então, o Paul se virou para o seu filho, o Damian, que decidiria o destino desse homem. O Damian pensou que nunca planejou em matar esse cara. Senão, já teria matado. Ele poderia lidar com a casa Lion Bloom facilmente sozinho, mas pelo bem da sua família, não vai fazer isso. Se ele mandar o Jerrig nesse estado de volta sem falar mais nada, com certeza vão voltar com ainda mais poder. Até que a Agnes apareceu, perguntando o que aconteceu aqui. E o Damian pensou que, na verdade, essa mulher pode ser bem útil pra ele de novo. Então, depois de explicar toda a situação pra Agnes, ela falou que pode ajudar ele com esse dilema. Graças à família Haxan, eles finalmente conseguiram a chave pra encontrar os magos negros de Yuran. Então, eles decidiram fazer a casa Haxan como aliada da Ordem Divina. O Paul pensou que, na verdade, isso é muito bom. Eles podem escapar de vários problemas com isso. E o Damian se desculpou por ser tão cara de pau, mas ele perguntou se pode pedir um favor. Mas ele pensou que era exatamente isso que ele queria. A proteção da igreja. A Agnes falou que isso não é problema. E o Damian perguntou se todo mundo escutou. Não foi? O Jerrig tem de voltar para o Marquês Lion Bloom e tem de dizer que agora a família Haxan está sob proteção da igreja. E se eles tentarem usar força novamente, vão ter de lidar com a ira divina. E o Damian falou que se entenderam, era pra meter o pé. Então eles saíram correndo dali sem braço, sem perna, todos fodidos. E o Victor falou que finalmente podem relaxar um pouco. Mas o Paul falou que eles têm de decidir o que vão fazer a seguir. Ele vai convocar uma reunião de família. E reunido com todo mundo, e a Agnes, que estava ali pra escutar tudo, o Paul falou que o tópico atual é que a casa de Lion Bloom vai causar problemas. E eles têm de descobrir como lidar com isso tudo. Como lidar com o feudo e com o Paul. O Abel perguntou se eles não receberam proteção da igreja. Eles não precisariam mais lidar com o feudo. A Louise falou que eles não podem contar completamente com a igreja pra tudo. E o Paul falou que ela tá certa. A igreja não se envolve nas disputas dos nobres. E a família do Marquês não tem somente poder militar. Eles também controlam as vias mercantis e podem esmagar qualquer família nobre. O Paul acha que com certeza eles vão retalhar de algum jeito. Realisticamente, eles têm de ter uma segunda opção. Um plano
plano B. Mas a Agnes falou que na verdade tem mais de uma opção. O Damian pode se tornar um paladino. E o Damian pensou que de novo essa merda. E ele recusou. De novo. O Paul falou que então essa opção tá fora de cogitação. Mas o Abel se levantou muito bravo e perguntou por que seu pai estava aceitando isso tão facilmente. Se o irmão dele se tornar um paladino, vai resolver tudo. Ele deveria se tornar um. E o Damian pensou que é fácil falar, né? Desgraçado. O Abel falou que o Damian já causou muitos problemas para o território. Na verdade, isso tudo só começou por conta dele. Então ele tem de assumir a responsabilidade. Mas o Paul, com a sua aura intimidadora, mandou ele sentar agora. Ele tá fazendo bagunça na frente da visita. Então ele se sentou quietinho. O Paul falou que de fato o Abel disse é verdade. Foi o Damian que causou todo esse conflito com a família do Marquês. Mas ele não é o único culpado. O segundo filho do Marquês que tava de olho na Louise. Mesmo se o Damian não tivesse provocado ele não deixaria aquele maldito Marquês em paz. O Paul faria de tudo para proteger a sua filha. Mas infelizmente ele não teve poder naquele momento. Por isso que o Damian teve de tomar iniciativa. Então ele se levantou, dizendo que o Damian fez realmente muito bem nesses últimos dias. Ele com certeza lutou pela honra da família. E o Damian pensou que não esperava que seu pai dissesse isso pra ele. E ele falou que só fez a coisa certa. O Paul falou que vai cuidar de tudo a partir de agora. Ele não vai mais precisar se preocupar. Só que então o mordomo da família apareceu com uma mensagem. Ele falou que uma pessoa da família Gold Pixie está na porta. O Paul perguntou o que o ducado quer com ele. E o mordomo falou que o jovem mestre pegou um dinheiro emprestado dos Gold Pixie e meio que já passou do prazo de pagar. E o Damian pensou que tinha se esquecido completamente disso. E o Paul voltou a ficar muito puto com o filho dele, desgraçado! E falou que ele vai ter que resolver essa merda! Então, mais tarde o Damian tava se encontrando com o cobrador. Esse é o Orlan Demis, o gerente da filial leste do Dash e Cash. E ele falou que faz um bom tempo que não vê o jovem mestre Damian. Ele disse que veio pelo pagamento. O Damian se lembrou que naquela época ele foi enganado por esse maldito. Ele foi seduzido pelo grande dinheiro e contrato. E ele perguntou quanto exatamente ele tá devendo. O Orlan falou que foi 200 que ele pegou emprestado, mas os juros 300 moedas de ouro. E o Damian perguntou como é que é? Ele pensou que faz tanto tempo que ele nem se lembrava de que tinha pego esse dinheiro emprestado. Mas uma coisa é certeza, eles vão ficar muito ferrados se pagarem isso. Se acabar o dinheiro, eles vão virar mendigos, vão acabar na rua. E o Orlan falou que, como ele bem sabe, se o dinheiro não for pago hoje, a terra colateral que ele comprou com dinheiro vai se tornar propriedade da Dash e Cash. O Damian perguntou se isso não era só uma formalidade mais cedo. O Orlan falou que não pode fazer muita coisa. O Duque Gold Pixie especificamente ordenou para que recolhessem os débitos. Não importa se é um nobre ou um plebeu. Se o Damian entendeu, ele tem que trazer o dinheiro. Ou será que ele não consegue pagar? O Damian falou que ele não consegue preparar o dinheiro. O Orlan falou que entendeu. Então, em primeiro lugar, nem deveria ter pego o dinheiro emprestado. Mas ainda assim, ele tem de coletar a grana. E os guardas estavam preparados para atacar o Damian. Ele sabia desde o início que isso aconteceria caso ele não pagasse. E o Orlan pensou que adora fazer com que esses nobres arrogantes lambam o pé dele. E ele se perguntou como que o jovem mestre Haxen vai reagir a isso. Só de imaginar já deixa ele muito feliz. Enquanto isso, o resto da família estava muito impaciente. A Merilda falou pro Paul relaxar um pouco. Nesse ritmo ele vai acabar furando o chão de tanto andar. E a Louise falou que o Abel deveria ficar calmo também. O Paul perguntou como que ele pode sentar? A família dele tá indo pra ruína! O Abel falou que o destino deles vai ser ficar na rua. Como é que ele pode ficar calmo? A Merilda falou que o Damian disse que tomaria conta. Eles vão confiar no filho dele. A Louise falou que o Damian recentemente tá se redimindo, não é? O Paul falou que é porque ele é muito bom usando a espada. Mas negociação e combate são dois assuntos muito diferentes. Só que bom, nessa hora o Damian tava usando a violência mesmo. Ele já afundou a cabeça do primeiro guarda no chão. E o Damian falou que infelizmente a sua mão escorregou. E falou que com certeza o seu pai vai dar um puxão de orelha nele. E quando o segundo guarda tentou partir pra cima, o Damian usou novamente a sua técnica para distorcer o seu braço e pegar o guarda pelo pescoço. O Damian falou que eles sacaram suas espadas contra um nobre. Ou seja, isso é legítima defesa. E o Orlan tava apavorado quando ele viu seu último guarda caindo inconsciente. O Damian disse que as pernas dele estavam tremendo, não é? E o Orlan já tava todo submisso. O Damian falou que a coisa é que ele não consegue pagar o dinheiro agora. E o Orlan falou que tá tudo certo. O Damian perguntou que tal ele pagar de outro jeito. Então, no dia seguinte, o Abel falou que tá até um pouco triste pelo que aconteceu, porque ele foi forçado a usar violência para fazer a justiça. Mas ele falou que isso é uma merda, o seu irmão vai sair numa longa jornada e o território vai ficar vulnerável. O Paul pensou que não teve outra escolha a não ser aceitar isso, mas ele não sabe
sabe se esse método realmente vai funcionar. A Agnes falou que é uma pena que ele estará partindo logo, mas o Damien se aproximou dela, agradecendo pela grande ajuda que ela forneceu. A Agnes falou que a investigação terminou também, então planejam voltar amanhã. Então ela abençoou a futura jornada dele e falou que se ele mudar de ideia, o Damien falou que não vai. E ele perguntou pro Victor se podem partir. Ele falou que sim, a bagagem já tá toda na carruagem. Então, quando subiu, percebeu que a carruagem era bem espaçosa. E o Orlan falou que ele finalmente apareceu. Ele espera que a carruagem seja bem confortável. O Damien falou que essa atitude tá boa. Se mantiver assim, vai dar um petisquinho pra ele. E o Orlan perguntou como é que é. Então o Damien falou pro Victor dar partida nessa carruagem. Então ele começou a sua jornada. Eles estavam indo para o ducado de Gold Pixie. Quando chegaram, o Victor ficou muito impressionado. Como esperado da mansão de um duque, conhecido como o mais rico desse reino. E esse era o ducado de Gold Pixie. E o Damien agradeceu novamente o Orlan, dizendo que não vai se esquecer do que fez por ele, viu? E o Orlan falou que já avisou tudo pro duque, então ele pode ir. Mas ele pensou que aquele maldito Damien é arrogante. Ele foi tratado como um cachorro durante toda a viagem. Ele espera que esse maldito caia da escada e quebre o pescoço. Mas ele falou que espera que dê tudo certo. Então o Damien falou pro Victor que já volta. Logo, ele foi recebido diretamente pelo duque. Esse é Adam Gold Pixie. O Adam perguntou se ele é o jovem mestre daquela familhinha pobre dos Haxan. O Damien falou que sim e agradeceu por ser reconhecido. E ele pensou que os nobres são todos iguais, não é? O duque falou que ouviu falar do Orlan que estavam procurando por ele e perguntou qual exatamente é o motivo para isso. O Damien falou que pegou um pouco de dinheiro emprestado da companhia dele e a data de pagamento se aproximou muito rápido, mais rápido do que ele esperava. Ele tá sem dinheiro, é o que ele quer dizer. Por isso disse que quer pagar de outro jeito. O Damien estava oferecendo a vitória contra a família Lionbloom e todo mundo ficou muito chocado quando ele disse isso. O duque falou que ele é realmente engraçado como os rumores dizem. E o comandante da cavalaria de Gold Pixie, Gaol Himrich, perguntou se é realmente essa a proposta. O Damien pensou que não tem ninguém nesse reino da maçã que não tenha escutado os rumores. Recentemente, uma grande mina de ouro foi descoberta na fronteira entre Lionbloom e Gold Pixie. Então, as duas famílias que já eram rivais há muito tempo se prepararam para lutar pela mina de ouro. Isso num torneio de duelos. Mas ele já sabe o que vai acontecer. Lionbloom vai vencer, vai esmagar completamente Gold Pixie. Depois disso, Lionbloom vai rapidamente expandir o seu poder e Gold Pixie vai diminuir cada vez mais. Resumidamente, se ele ajudar o Duque Gold Pixie a ganhar, ele também vai se beneficiar, não só pagando o seu débito, como também acabando com a raça dos Lionbloom. O Duque perguntou então se aqueles rumores de que ele acabou com a raça do segundo filho do Lionbloom e que esmagou o comandante deles é verdade mesmo? O Damien falou que é verdade sim. O Duque Adam falou que isso realmente tá ficando interessante agora. Na verdade, ele tava com dificuldade de achar um bom cavaleiro para os duelos. O Damien falou que se esse é o caso, ele é o candidato perfeito. Não existe outro cavaleiro de baixa classe como ele, que pode desafiar os Lionbloom desse jeito. O Adam perguntou se ele tá dizendo que realmente pode derrotar o Michael Lionbloom, aquele conhecido como gênio dessa geração. O Damien falou que sim, é claro que ele é impressionante, mas ele é mais. Mas então, o cavaleiro que tava inquieto disse pra sua graça que não deveriam acreditar no que o Damien tá falando. Os rumores tendem a ser exagerados, além de que a Lady Chelsea vai voltar com um candidato muito melhor do que essezinho aí. E o cavaleiro que tá falando tudo isso é o Ernest. Ele falou que sabe de que a grande duquesa Chelsea disse que saiu uma longa jornada para voltar com um cavaleiro forte o suficiente para derrotar o Michael Lionbloom. E já faz um mês desde que ela saiu. Logo logo deve estar retornando. E falou que por isso o Duque Adam deveria reconsiderar isso. O Duque falou que de fato os argumentos dele são válidos. Os cavaleiros já ficaram bem arrogantes e felizinhos. E o Damien se perguntou por que esse cara com cabeça de Goblin tava atrapalhando seus planos. O Duque Adam perguntou então pro Damien o que deveriam fazer para resolver essa situação. O Damien pensou que com certeza isso deve ser um teste. Ele vai mostrar o que pode fazer pelas suas ações. O Damien disse para todos eles que estão cometendo um grande erro. O Damien sabe que ele é a chave para vencer os Lionbloom. E falou que também a duquesa Chelsea nem se compara com ele. O Ernest perguntou como ele pode dizer algo tão ridículo. O Damien então desafiou o Ernest. Se pudesse bloquear um único golpe dele, mostraria sua verdadeira força, não é? E o Ernest se perguntou se esse cavaleiro de baixa categoria ousa desafiá-lo. E ele perguntou pro Duque se está permitido fazer isso, a ensinar uma lição pra esse maldito. E o Adam pensou que isso tá ficando bem interessante. Ele falou que tudo bem, ele permite. Então mais tarde os dois já estavam preparados pro duelo. E o Victor perguntou o que estava acontecendo. Ele não veio pra persuadir o Duque? O Damien fala que esse é o seu jeito de persuadir as pessoas. E o Victor pensou que aquele cara tá bem bravo. O jovem mestre deve estar em perigo. Então o comandante disse que o Ernest poderia começar. Mas a primeira coisa que o Ernest fez foi falar pro Damien que se ele ajoelhasse e se desculpasse, o perdoaria agora. Mas o Damien falou que tá com sono. Podem terminar logo pra ele dormir? E o Ernest disse que ele tá implorando pra morrer. Ele perguntou pro Damien se bloquearia somente um
um golpe, não é? Essa era a aposta. E falou pra não se arrepender mais tarde. E o Damian pensou que talvez tenha ido longe demais na provocação. E o Ernest falou que vai esmagar essa cara feia dele. E colocou sua aura na ponta da lança, indo mais rápido que um míssil. E o Damian pensou que isso já era esperado de um cavaleiro de classe média. Mas até que bloquear isso não vai ser tão difícil assim. Só que de repente a lança mudou a sua trajetória. Bateu diretamente na espada do Damian. E o Ernest pensou que avisou ele. E acertou o Damian diretamente no peito, arrancando muito sangue. E é claro que o Victor ficou desesperado. Só que ele ficou de pé. O Ernest pensou que isso é impossível. Não tem como esse garoto ter previsto o ataque surpresa dele. Mas o Damian, de pé, falou com o Duque. E talvez a posição de representante seja dele agora, não é? E quando o Victor abraçou ele, saiu mais sangue ainda. Ele perguntou se o jovem mestre estava bem. O Damian falou que isso dói, cacete. O Duque falou que ele realmente conseguiu aguentar o golpe. Isso foi impressionante. Ele pensou que estava duvidando um pouco, mas é verdade. O Duque pensou que tem uma gema preciosa bem na frente dele agora. Então, ele disse que Damian Haxen provou o seu valor. Como prometido, ele vai ser o representante dos duelos. E o Ernest tentou ir contra, mas o Duque falou que já foi o suficiente. Ele tá num bom humor, não era pra estragar. E o Ernest perguntou o que diabos aconteceu. Ele tem certeza que acertou em cheio. O Damian pensou que parece que o Duque tá ignorando ele agora. As habilidades do Ernest até que não foram tão ruins, só que ele era melhor. Ele pensou que na verdade está bem acima da classe média. Mas, como somente cavaleiros de baixa classe são permitidos, ele meio que fingiu ser de baixo nível, pra ter certeza de convencer todo mundo. Se ele não tivesse usado seu escudo mágico da técnica de cultivação no último segundo, ele realmente poderia ter morrido. E o Duque falou que parece que ele sofreu alguns danos internos. Ele não pode ignorar isso. Então, ele usou o seu anel que tem um subespaço pra tirar um item lá de dentro. Um presente para o Damian. 5 pílulas do equilíbrio. Ele falou que pagou bem caro nisso aqui lá na escola de alquimia. E o Damian pensou que isso também aumenta as capacidades físicas. Ele tá com sorte. O Duque falou que os seus cavaleiros usam isso durante os treinos. E é excelente pra tratar feridas internas também. E o Damian agradeceu muito por esse presente. O Duque falou que espera trabalhar bem com ele. E o Damian falou que vai dar o seu melhor. Então, no dia seguinte, ele falou que realmente esse elixir funciona bem. As feridas internas dele estão quase completamente curadas. E ele já até sente o seu corpo mais forte. E como esperado da casa do Duque, tem ótimas armas para se treinar. E a partir de hoje, ele vai treinar usando isso aqui. Até que um baixinho perguntou se ele é o Damian, não é? E perguntou de volta quem diabos é ele. O cavaleiro se apresentou como Pavel Vermont. Atualmente o cavaleiro de baixa classe. E aqueles são seus companheiros, irmãos de espada. E eles três também vão participar dos duelos. O Damian perguntou se eles vão. O Pavel falou que exatamente. Amanhã todos eles vão treinar no campo. Então eu não vou estar por perto. Sorte do Damian, porque se estivessem aqui, iam lidar com ele. O Pavel falou que o duelo contra os Lionbloom é uma questão de honra para a casa do Duque. E ele não quer habilidades medíocres atrasando eles. Mas o Damian só ignorou eles completamente. Ele pensou que estava curioso para saber como eram os cavaleiros do Duque. Agora ele mudou de ideia. Não tá mais curioso. E treinando, eles tinham movimentos peculiares. O Pavel parecia focar mais nas técnicas defensivas. O outro cara, que eu não sei o nome, nem quero saber, focava mais em técnicas aéreas. Então no próximo momento, o Pavel foi acertado com tudo na testa. Só que eles enxergaram isso como um bloqueio diferenciado. E o pessoal falou que falta só um mês. Se continuarem treinando assim, vão ter ótimos resultados. Um por todos, todos por um. Eram 3 completos idiotas. E o Victor chegou perguntando se tinha alguma coisa de errado. O Damian pensou que tava muito ferrado. Ele falou que esse duelo já era. Eles vão perder. O Victor perguntou por que tão de repente. O Damian falou que eles são completos idiotas. E mais tarde o Duque tava se divertindo, dizendo que isso era muito pra dignidade da alta classe. E falou que o comandante não precisava ser tão educado assim. E é explicado o que aconteceu na noite passada. O Damian falou que preferia treinar sozinho, mesmo que o Duque tenha oferecido pra ele treinamento direto do Gaol Himrich, que é o comandante deles. E o Duque falou que o Damian é realmente uma pessoa impressionante. E perguntou o que o comandante acha dele. O Gaol falou que com certeza ele é um jovem extremamente impressionante, usando mana instantaneamente pra bloquear o ataque do Hogwarts. Não é qualquer um que consegue fazer isso. E o Duque perguntou quanto ao duelo, será que ele realmente consegue derrotar os Lionbloom? O comandante falou que isso é difícil dizer agora, já que 3 duelistas vão participar, mas para vencerem esse duelo, precisam de 2 rodadas ganhas. Somente o Damian indo bem não vai garantir nada. O Duque disse que sim, isso é verdade, mas ele confia nos seus cavaleiros, eles vão se sair bem. Perguntou como é que tá indo o treinamento. O
comandante falou que já que o Vincenzo tá cuidando do pessoal, ele não acha que precisam se preocupar muito. Mas o Damian tava admitindo que é muito pior do que ele pensava. Eles não são só estúpidos mentalmente, como tem uma estamina de bosta, não tem estilo nenhum e nem determinação. Com esse nível de habilidade, eles vão ser massacrados. O Damian falou que não tem outra escolha a não ser fazer. Então, ele chamou aqueles 3 idiotas e, colocando sacos de areia nos seus braços e pernas, chamou eles para um duelo. O Pavel perguntou se quer ver suas habilidades incríveis. Com certeza é corajoso. Ele vai desafiá-lo primeiro. Mas o Damian falou que ele entendeu errado. Ele quer que os 3 venham pra cima dele, ao mesmo tempo. E é claro que ficaram muito irritados com a arrogância dele. Eles largaram suas espadas e partiram no soco mesmo. Mas o Damian não tava nem um pouquinho preocupado. No instante seguinte, o Pavel tava acordando, se perguntando o que aconteceu. E os outros 2 estavam dormindo ainda. E o Damian falou que, como ele pensou, são patéticos. E o Victor falou pro jovem mestre não fazer esse tipo de cena de novo. E o Pavel tá se lembrando agora do ataque e como tudo aconteceu. E é explicado o que aconteceu 5 minutos atrás. Sim, eles ficaram inconscientes por 5 minutos. Os 3 partiram pra cima ao mesmo tempo. O Damian se esquivou do primeiro soco e com um simples golpe nocauteou os primeiros 2 idiotas. O Pavel, que foi o último, foi com tanta ferocidade, mas só tomou um socão na boca. O corpo dele foi inteiro paralisado e ele ficou 5 minutos inconsciente. Ele pensou que o Damian derrotou eles 3 facilmente. Que tipo de monstro é esse? Não caiu nem sequer uma gota de suor dele. E o Damian perguntou quem é que tá treinando eles esse tempo todo. O Pavel falou que é o cavaleiro de nível médio, Vincenzo. O Damian pensou que alguém daquele nível treinou eles tão pateticamente assim. Ele diria pra eles 3 saírem desse treinamento imediatamente. Mas ele não quer começar outra cena. Então o Damian falou que até o dia do duelo chegar contra Lionbloom, eles vão duelar todos os dias. O Pavel falou que se o Vincenzo descobrir que estão treinando com outra pessoa, eles vão apanhar. O Damian falou pra não se preocupar. Não importa o quanto bata neles, não vai ficar uma marquinha sequer. E eles perceberam que é verdade. Apesar de terem sido espancados e ficado inconscientes, não tem nenhum roxo, nenhum arranhão, nada. O Damian falou que aprendeu um jeito de espancar as pessoas de um jeito bem específico. Se é que eles entendem. Então, é explicado que há muito tempo atrás havia um homem que viajava por todo o continente. O que ele fazia era corrigir os criminosos. Ele era conhecido como o corretor de caráter. E o método de correção dele era simples. Primeiro, espancava o prisioneiro por 1 hora. Se não funcionasse, ele dobrava o tempo de espancamento. Rumores diziam que ele já ficou 512 horas batendo em alguém, sem parar. Mas então, o corretor de caráter passou a ficar com pena dos criminosos quando ficavam todos ensanguentados. Ele chorava enquanto os batia. Ele não queria fazer isso com eles. Foi aí que ele desenvolveu uma técnica para não sentir mais pena. Ela se chamava Omza, técnica secreta que ele usou para bater nesses idiotas agora. Inflige dor, sem deixar nenhum arranhão exterior. E o Damian perguntou quão patéticos eles são, hein? Mas falou para não se preocupar. Eles têm 1 mês até o campeonato de duelo. Até lá, ele consegue fazer deles minhocas em adubo. Então eles podem voltar pro treinamento. Mais tarde conversam sobre isso. Até que o mensageiro chegou para falar com o Damian, dizendo que o Duque está procurando por ele, porque a Grã-Duquesa Chelsea retornou de sua longa jornada. E a Chelsea falou que faz um bom tempo que não vê o seu pai. Ela, Chelsea Gold Pixie, retornou. E o Ernest pensou que bom que ela voltou inteira. O Duque falou que faz exato 1 mês que ela saiu nessa jornada. E perguntou se ela trouxe o cavaleiro que vai participar do duelo. E a Chelsea falou que sim. É esse atrás dela. E esse cavaleiro se apresentou como Guillaume Blackwing, que tem o título de A Besta Selvagem. E algumas pessoas reconheceram ele. Disseram que ele é o famoso Cavaleiro Livre. Ouviram falar que ele participou de uma batalha pelo reino de Eklanan. E ele acabou com a raça de todos os cavaleiros de baixo nível sozinho. E o Duque ficou até que um pouco impressionado. Já ouviu falar bastante dele. Dizem que o Guillaume é uma besta no campo de batalha. E o Duque tá empolgado pra ver. E o Guillaume falou que parece que essa reputação chegou até o reino da maçã. Então a Chelsea disse que o Guillaume jurou lealdade a ele e concordou em participar do duelo que tá chegando. Ele com certeza deve ser mais do que o suficiente para enfrentar o Michael Lionbloom. O pessoal falou que talvez isso seja verdade. O Guillaume é uma pessoa bem poderosa. O Duque falou que isso são boas notícias, é claro, mas também um pouco de dor de cabeça. Isso porque ele não apresentou o seu cavaleiro que ele encontrou, o representante, foi escolhido para derrotar o próprio Michael Lionbloom, o Sir Damian Hoxton. E a Chelsea já não gostou dele. Ela perguntou pro seu pai o que isso quer dizer. Ela especificamente pediu para ele esperar. O Duque falou que ele nunca disse iria esperar. A Chelsea falou que ele pode mudar o representante agora. O Duque falou que isso é algo a se pensar. A Chelsea perguntou se não é uma decisão óbvia. Ela nunca ouviu falar desse tal de Damian, sei lá o quê. E o Damian pensou que, bom, essa é a filha do Duque. Como ele esperava, é uma mimadinha. A Chelsea falou que é natural que escolham o Guillaume ao invés desse ninguém. E o Damian reconheceu esse cara. O Duque falou que não, isso não é verdade. O Guillaume pode até ser bem renomado, mas o Damian foi forte o suficiente para bloquear um golpe do Ernest. A Chelsea falou que essa é a desculpa perfeita para não reconhecer essa
suas habilidades. Ele sempre faz isso com ela, com a mamãe. E o Duque falou pra controlar essa língua na frente das visitas. A Chelsea se desculpou. A fadiga da viagem deve estar mexendo com a cabeça dela. E o Damian pensou que esses dois têm muitos problemas familiares. Ele não quer se meter nisso. O Duque falou que o representante do duelo vai ser escolhido depois dele consultar os seus funcionários. Então, falou pra acabar com essa discussão e saírem logo do seu escritório. Mas o Guillaume soltou uma alta risada. E ele perguntou se essa conversa realmente está acontecendo. E o comandante falou que esse cara é muito rude. O Guillaume falou que no final o mais poderoso deve ser o representante. Então ele desafiou o Damian. Quem vencer, pega o posto. E a Chelsea perguntou o que o Guillaume tá fazendo. Ela falou pra ele ficar quieto. Mas o Duque falou que tecnicamente ele não tá errado. E perguntou o que o Damian acha disso. E pensou que novamente estava sendo testado. Cedo ou tarde ele teria que resolver essa situação. Mostrar um pouco suas habilidades vai se fazer necessário. E falou que o Guillaume tá absolutamente certo. O mais forte deve ser o representante. Mas ele acha que tem um jeito de resolver isso sem ter de lutar. Então ele estendeu a mão pro Guillaume e perguntou o que ele acha de uma competição de força. O Guillaume falou pra não culpá-lo se o braço dele for arrancado, hein? O Damian falou que ele é muito brutal, hein? Então falou pra não chorar que nem uma mariquinha quando deslocar o ombro dele, tá? Então o Guillaume foi com toda a força que ele tinha. Mas no segundo seguinte, ele tava no chão. O Damian simplesmente jogou ele no chão. E a Chelsea se perguntou o que diabos aconteceu. E o comandante achou isso incrível. O comandante pensou que o Guillaume claramente pegou a mão do Damian primeiro. Mas ainda assim, o Damian conseguiu usar toda a sua força contra o Guillaume. Isso não foi só força física, também foi técnica. E o Guillaume perguntou como ousa humilhá-lo desse jeito. O Damian falou que foi justo. Na verdade, ele até que aguentou. Ele quis deslocar o ombro do Guillaume, mas não conseguiu. E o Guillaume falou que isso foi a sentença de morte dele. E ele sacou seus dois grandes machados. A Chelsea até tentou controlá-lo, mas sem sucesso. E ele partiu pra cima dizendo que faria desse maldito em pedacinhos. Mas então, uma pressão enorme fez com que o Guillaume parasse. Isso foi a aura do comandante Gaol, que perguntou como ele ousa sacar a sua arma na frente do Duque. E perguntou se por acaso ele tem últimas palavras. O Damian pensou que realmente essa aura é impressionante. Essa aura não é normal, é digna de um cavaleiro de alta classe. O Gaol falou que em respeito a Chelsea vai deixar passar dessa vez, mas da próxima ele não vai ter uma segunda chance. E o Guillaume finalmente foi solto da pressão. O Duque falou que teve um pouco de comoção demais aqui dentro dessa sala, não é? Mas julgando pelo que ele viu, o Damian continua sendo o representante dos duelos. Mas o Ernest falou que isso não foi justo o suficiente como um duelo. O Guillaume não deve estar completamente recuperado das viagens. O Damian tinha uma clara vantagem. E o Damian pensou que lá vão eles de novo. O Ernest falou que mais importante, o Guillaume é um cavaleiro que usa armas. Não dá pra jogar a habilidade dele com mãos nuas. E a Chelsea falou que ele tá absolutamente correto. O melhor jeito de determinar o representante é por um duelo oficial. Mas o Duque falou pra sua filha parar de ser tão irracional assim. Quando a Chelsea gritou contra ele, o Duque mandou ela parar de mostrar essa incompetência que ela tem sempre. E a Chelsea admitiu que ela passou dos limites. É claro que o Ernest ficou muito bravo, mas o Damian quis dizer uma coisa pro Duque. Ele vai aceitar a proposta da senhorita Chelsea. Por que não? E o Duque teve uma reação bem passiva quanto a isso. Então, mais tarde, o Damian tava nas ruas com o Victor. O Victor perguntou por que ele aceitou aquele duelo. Ele não precisava. Ele não tinha nada a perder se ficasse quieto. O Damian falou que tá ficando com dor de cabeça de tanto que ele fala. Até que finalmente encontraram a loja que o Duque mencionou pra ele. Naquele momento que ele disse isso, que queria aceitar o duelo, o Duque falou que não vai impedi-lo se ele quer tanto isso. Só que a espada dele foi danificada durante o duelo contra o Howards. Por isso ele veio até essa ferraria recomendada pelo próprio Duque. O Damian pensou que o Duque tá sendo bem generoso com ele. Então, quando entraram, o Victor disse que eles vieram em nome do Duque Gold Pixie coletar uma espada para o jovem mestre. O ferreiro falou que ele já foi avisado e disse que podiam entrar. E quando viram o arsenal desse cara, era realmente impressionante. O Victor falou que essas armas parecem incríveis. O Damian falou que sim, com certeza. Até que ele viu uma espada específica na vitrine. E o ferreiro falou que essa espada é bem única, não é? Ela foi encomendada por um cavaleiro que já foi empregado da família do Duque. Mas antes de ser concluída, ele teve que sair devido a questões urgentes. Por isso nunca chegou ao devido proprietário. O Damian perguntou se por acaso esse cavaleiro deu aço ressonante pra ele fazer. O ferreiro falou que sim. Perguntou como ele sabe. O Damian pensou que aquele formato se parece com a arma favorita dele. E uma vez foi usada pelo mestre da espada, conhecida como o Maestro. E o Damian falou que vai ficar com essa espada. O ferreiro perguntou se mesmo sabendo o que é o aço ressonante, ele vai pegar essa espada?
Damian pensou que sim. Diferente dos outros metais raros que amplificam a mana, o aço ressonante tem um traço único que repele a mana, gerando ondas de ressonância de mana. E ele perguntou se a espada já tem um nome? O ferreiro falou que sim. O soldado que a comissionou tinha um nome pra ela. Se chamava a Espada de 1000 Léguas. Então ele finalmente voltou pra casa do Duque. E logo no primeiro momento alguém já abordou ele perguntando se achou uma boa arma. E era uma empregada que se apresentou como Rebecca, aos serviços da Lady Chelsea. A Rebecca disse que a Lady Chelsea gostaria de falar com ele. Se não estivesse ocupado, poderia reservar um momento. O Damian falou que duvida muito que tenha algo pra discutir com ela. A Rebecca falou que nunca se sabe. A Lady sempre tem cartas na manga. Talvez ela possa oferecer algo que ele queira. O Damian pensou que ela tá tentando ganhar na persuasão. Ele vai jogar o joguinho dela. Então falou que ela pode ir na frente. Então mais tarde estavam indo para um restaurante pessoalmente gerenciado pela Lady Chelsea. É reservado somente para nobres. E para reunião com o Sr. Damian, ela limpou todo o lugar. E a Rebecca disse que ela estava esperando lá dentro. Quando passou pela porta, ele percebeu aquele aroma maldito. E a Chelsea, servindo vinho, disse que ele estava um pouco atrasado. E disse que ele poderia entrar. E é claro que ela estava tramando algo. Alguém em algum momento achou que ela não estava tramando algo? O Damian perguntou por que exatamente chamou ele aqui. A Chelsea falou que ele é um homem impaciente. Que tal conversarem depois da comida? O Damian falou que não gosta de perder tempo. Então ela pode ir direto ao ponto. A Chelsea falou que se ele insiste, ela tem um único pedido. Ele tem de sair do posto de representante. O Damian perguntou se ela não confia que o Guillaume vai vencê-lo num duelo. A Chelsea falou pra não entender errado. Assim que o Guillaume pegar o seu machado, alguém como o Damian não é nada. Ela só quer economizar a força dele pro duelo que vai ter daqui a um mês. Seria muito ruim se algum deles fosse machucado durante esse duelo. O Damian pensou que realmente isso faz sentido. Mas ele perguntou por que aceitaria o pedido dela. Que benefícios isso traria pra ele? A Chelsea falou que se ele desistir do cargo pode dar qualquer coisa. Uma nobre como ela, rica do jeito que é, tem acesso a tudo. Dinheiro, fama, tudo que ele quiser. O Damian pensou que essa mulher é tão arrogante. A Chelsea falou que não seria bom pra ele também estar num bom relacionamento com a futura duquesa. E diante dela estava uma ampulheta que estava prestes a acabar o tempo. E no momento que o tempo acabou, aquele aroma ficou bem mais poderoso. A magia no ar fez com que a Chelsea dissesse pra ele sair do cargo de representante. Mas o Damian falou que não tá afim não. E a Chelsea perguntou como assim? Isso não faz sentido nenhum. E o Damian pensou que ela tá entrando em pânico porque o aroma de alure não funcionou nele. O aroma de alure é um tipo de magia negra que inclui falsa afeição, atração e que é usada pra manipular o alvo. Mas como o Damian já tá muito acostumado com magia negra desde a sua vida passada, ele notou esse aroma assim que entrou na sala. Normalmente, nessa concentração, uma pessoa seria um escravo da outra em questão de 1 hora. Mas graças ao poder da autoridade e da ganância que ele tem, ele absorveu tudo, como se não fosse nada. Então o Damian se levantou e perguntou o que não faz sentido. A Chelsea perguntou por que ele tá recusando. Ela disse que pode dar o que ele quiser, mas o Damian falou que não quer nada dela não, viu? O que ele quer, ela não pode dar. E a Chelsea perguntou o que é tão difícil de conseguir assim. O Damian falou que quer a felicidade da sua família. Agora ele vai partir e mandou ela avisar o Guillaume pra se preparar pra aquele duelo. A Chelsea falou que ele deve valorizar muito sua família, não é? E que tal ela colocar de outro jeito? Se ele não sair do posto de representante, ela vai mandar alguém esmagar aquela casinha maldita dele. Mas então o Damian partiu pra cima, pegando ela pelo pescoço. Ela, quase sem forças, perguntou como ousa colocar a mão nela. Mas o Damian tava pronto pra matá-la se necessário. Quando os guardas entraram, ele soltou ela rapidamente, pegou seu punhal e cortou os pescoços dos 2 guardas. Não para matá-los, mas para deixá-los preocupados. O Damian falou para tomarem logo uma poção que não morre. E ele deixou bem claro para Chelsea Gold Pix. Enquanto ele estiver aqui, ele tá se restringindo por conta do Duque. Mas se ela passar dos limites, vai puni-la. Se ela fizer alguma coisa contra a família dele, vai ver tudo que tem de mais horrível nesse mundo. E ela ficou completamente apavorada. A Rebecca chegou depois de um tempo e perguntou se ela tava bem, mas a Chelsea prometeu que vai matar aquele homem. Então, ela chamou pelo Mustang Fury. Ela perguntou por que o feitiço de magia negra não funcionou naquele moleque. Mustang falou que não sabe ao certo. Talvez ele tenha uma alta resistência à magia negra. E a Chelsea já quebrou o óculos na cara dele. Ela perguntou onde é que tava o Guillaume. O Mustang falou que ele deve estar numa taverna nesse momento, provavelmente descansando da viagem. A Chelsea perguntou se ele tá ficando bêbado antes do duelo. Ela perguntou se o Mustang tem certeza de que ele vai vencer o Damian. O Mustang falou que sim, é claro que ele vai. Ele é o orgulho da Yuran. Ele nunca viu um cavaleiro tão bem presenteado com magia negra quanto ele. E falou pra ser paciente, eles da Yuran estão do lado dela. A Chelsea falou que é melhor manter essa promessa, senão ele vai ser o primeiro a morrer. Mas enquanto isso, o Damian tava escutando toda a conversa. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal, que é muito importante aqui pra gente. Essa obra acabou de sair, ela é fresquinha. Então, se vocês quiserem parte 2, vamos esperar saírem mais capítulos. Mas eu quero uma meta aqui, tá? 10 mil likes, 1000 comentários. É isso. Se não tiver, não tem parte 2. Vejo vocês na próxima. Falou!